Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Mais um encontro nosso do livro A Mente Vencendo o Humor. Hoje é o nosso encontro número 10 e nós vamos falar hoje sobre ansiedade. Eu espero que você já tenha assistido os outros vídeos. Se caso não assistiu ainda, assista os outros vídeos. Semana passada nós falamos sobre depressão. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Se você estiver chegando agora, né, nesse primeiro assistindo esse como seu primeiro vídeo, seja bem-vindos. E a gente vai falar sobre ansiedade. A proposta desse livro, lembrando, né, A Mente Vencendo o Humor, este livro dessa capa, ele foi um livro voltado para os clientes, né? Ele não é um livro versão terapeuta. Então, se você não é terapeuta e está assistindo, seja bem-vindo. Esse livro vai fazer assim, uma grande diferença na sua vida. O livro, até o autor, ele nos indica que quem quiser começar a ler por este capítulo pode ler, que vai conseguir os resultados, né? Nós, enquanto terapeutas, psicólogos, a gente está começando desde o primeiro, porque o nosso objetivo é ajudar o nosso cliente a superar aí as suas limitações. Lembrando que, como é um livro para clientes, a gente não está falando de como fazer o diagnóstico de ansiedade ou depressão. Então, não é esse o objetivo do livro. Semana passada foi depressão, eu falei isso, e no de ansiedade eu vou repetir. Não é nosso objetivo fazer diagnóstico de ansiedade ou de depressão utilizando esse livro. Ele é apenas um norte, né? Enquanto nós, psicólogos, estou supondo que você já saiba fazer o diagnóstico, caso não, eu já comentei isso com vocês, a gente vai fazer depois um dia, um estudo só para a gente falar das hipóteses diagnósticas, de quais são os critérios para se fazer um diagnóstico de ansiedade, e todas aí as suas raízes, as suas fontes, todos aí os seus tracinhos, né? Porque a ansiedade, esqueci a palavra que eu estou querendo usar, mas a ansiedade, seus ramos que eu queria falar, né? Ela tem várias outras coisas, assim como a depressão. Falei semana passada da depressão, do transtorno de depressão maior, de distimia. Então, na ansiedade também a gente tem transtorno de pânico, a gente tem agorafobia, fobia específica. Então, a gente vai marcar depois um dia para falar isso. Vou esperar um pouquinho, porque a gente está usando hoje, no Brasil, né, o DSM-5, mas está para chegar aí o TR, que é o texto revisado. Então, eu estou querendo esperar, estou pensando em esperar o TR chegar, para a gente já começar a fazer o grupo de estudo falando do diagnóstico, né, de quais são ali os critérios para o diagnóstico, já baseando na nova versão. Nós, enquanto psicólogos e psiquiatras, nós nos baseamos no DSM para fazer o diagnóstico. Então, a gente sempre tem que estar aí com a última versão. Até o momento é o 5, mas a gente já sabe que está tendo aí a tradução e em breve vai chegar no Brasil o TR, que é o DSM-5-TR, que são textos revisados. Não altera todo o DSM, mas como tem textos revisados, significa que o DSM-5 passa a ser inútil e a gente começa a se basear no TR, na versão TR, para fazer aí nosso diagnóstico. Ele não vai mudar tudo, né? Não muda completamente o DSM-5, porém tem muitas coisas que vão deixar de ser. A gente vai ver aqui também nesse livro que, embora ele já foi feito quando o DSM-5 já estava em funcionamento, algumas coisas aqui ele é usado do DSM-4. Se você não é psicólogo, não é terapeuta e não está entendendo o que eu estou falando, não tem problema, não preocupe, né? Não precisa saber. Isso é mais um assunto porque, enquanto nós, psicólogos, a gente precisa saber a respeito do diagnóstico, porque também faz parte da função do psicólogo fazer o diagnóstico. E nós podemos fechar diagnóstico, né? A gente sabe que existe uma lei uma lei nacional dentro do conselho, que foi aplicada para o conselho, que nos dá total liberdade de fazer qualquer diagnóstico, fechar, não só hipótese diagnóstica. Se você não se sente seguro em fechar diagnóstico, ok, mas nós temos liberdade para fechar um diagnóstico do DSM-5 qualquer, tá bom? Ou DSM-5-TR, quando ele for publicado e chegar aqui no Brasil. Então, entrando aqui no livro, Compreendendo Sua Ansiedade, o capítulo 14. Embora seja muito comum,
A ansiedade, ela é um dos estados de humor mais perturbadores que experimentamos. Algumas pessoas se sentem ansiosas a maior parte do dia e outras experimentam ansiedade em situações particulares. Então, todo mundo, todo ser humano, ele precisa da ansiedade, porque a ansiedade, ela faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Então, não é ruim ter ansiedade, ao contrário, é impossível a gente não ter ansiedade. Não vou falar impossível generalizando 100%, porque talvez em algum tipo de transtorno, alguma doença, talvez a pessoa não tenha aí, tenha zero de ansiedade, né? Não me recordo agora se existe algum caso que a pessoa não tem, mas a gente sabe que a ansiedade, ela faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Aí a gente vai falar sobre isso aqui no capítulo, nesse capítulo. Márcia experimentava ataques de pânico e muita ansiedade quando precisava voar de avião. Havia muitos dias em que Márcia não experimentava qualquer ansiedade. No entanto, quando se sentia ansiosa, isso muitas vezes era tão intenso que tinha de ser atendida no serviço de emergência. Ela também considerava a possibilidade de rejeitar uma promoção porque não queria entrar em um avião ou ter mais ataque de pânico. Márcia tinha consciência dos tipos de situação que a deixavam ansiosa. Para outras pessoas, a ansiedade pode parecer praticamente um mistério, em especial quando ela parece surgir do nada. Então, assim, nós temos a função de psicoeducar o nosso cliente quanto à ansiedade que ele está sentindo. No caso de Márcia, ela tinha ataques de pânico. Né? Ela tinha ataques de pânico e ela sabia que esses ataques de pânico eles eram causados por causa do medo que ela tinha de que uma tragédia muito grande iria acontecer enquanto ela estava andando de avião. Outras pessoas têm ansiedade, têm ataque de pânico também, ou têm crise de ansiedade, tá, gente? Crises de ansiedade e ataque de pânico são completamente diferentes. No ataque de pânico, a pessoa ela tem a sensação de que ela está morrendo, que ela vai morrer, que ela não está aguentando, que ela está enlouquecendo, que ela está surtando. Então, o ataque de pânico é muito intenso. A crise de ansiedade também é muito intensa. Ela pode chorar, de soluçar e ficar desesperada, mas ela não tem a sensação de que está morrendo. Tá? Ela não tem essa sensação, embora ela está ali se sentindo sufocada com aquela emoção. Mas são duas coisas diferentes, são duas coisas muito fortes, mas também não é o objetivo aqui desse capítulo, né? Então, isso é uma função nossa enquanto terapeutas, psicólogos. Mesmo se você não for psicólogo e está assistindo, você não pode fazer o diagnóstico, né? Se você não é psicólogo, você não pode fazer o diagnóstico, mas enquanto terapeuta, você precisa saber o básico, o mínimo sobre os diagnósticos, para você conseguir psicoeducar o seu cliente, tá bom? Porque se nós, enquanto profissionais, a gente não souber diferenciar essas coisas, como que a gente vai ajudar o nosso cliente? Não é função do nosso cliente saber isso, é nossa função. Então, no caso de Márcia, tem muita gente hoje, eu vejo algumas pessoas postando na internet falando que quem sente ansiedade nunca sabe o motivo da ansiedade. Então, vamos colocar um ponto que não é bem assim. No caso de Márcia, tinha ataques de pânico e ela sabia exatamente o que causava isso. Então, pode ser que eu não sei, porque depende do tipo de ansiedade que eu estou sofrendo, mas eu também posso saber muito bem o que causa. Por exemplo, a pessoa que tem fobia a certos bichos, insetos ou cachorro, ela fica desesperada, entra ali num ataque, numa crise de ansiedade muito grande ou num ataque de pânico muito grande, e ela sabe que é relacionado àquele bicho em específico, tá bom? A palavra ansiedade é por vezes. Ah, tá. Aí que eu falei que todo mundo sente. Então, quanto eu tenho ansiedade em um nível normal, isso não me afeta, não me atrapalha, ok, porque, por exemplo, ele vai falar que se eu tiver numa entrevista de emprego, é normal eu ficar um pouco ansioso, porque é uma situação nova. Nova. Ah, eu vou conhecer alguém, então é normal isso me gerar uma ansiedade, porque é uma situação diferente. Ou eu estou, por exemplo, passeando em algum lugar e de repente um cachorro muito forte, muito grande, ele começa a ameaçar me atacar, e eu vou ter medo com um pouquinho de com uma pitada de ansiedade. E é normal, porque eu realmente estou em uma situação que há um perigo real. Então, tem ali a ansiedade em um nível normal ou aceitável, e tem a ansiedade que está num nível mais patológico, tá bom?
aí isso a gente vai falar sobre aqui, né? A gente vai falar aqui também sobre isso. Lembrando que em momento algum o livro está fazendo diagnóstico e o autor, né, os autores, eles deixam bem claro isso, que não é o objetivo fazer diagnóstico. Então, se você é um psicólogo, cabe a você fazer ou não o diagnóstico. Se você não é um psicólogo, ou não é um psiquiatra, então não pode fazer um diagnóstico, você pode utilizar isso aqui como base para te guiar e orientar ele a procurar um psicólogo ou um psiquiatra para estar fazendo aqui o acompanhamento para ver se houver necessidade realmente de fazer, porque nem sempre há necessidade da gente procurar o diagnóstico do que a pessoa tem, tá bom? A palavra ansiedade é por vezes usada para descrever o nervosismo temporário ou medo que experimentamos antes e durante experiências de vida desafiadores, como uma entrevista de emprego ou um exame médico. Também é usada para descrever tipos mais persistentes de ansiedade, como fobias, né, medo de situação ou alguma coisa específica, ansiedade social, que é medo de parecer tolo ou criticado ou rejeitado em situações sociais, transtornos de pânico, que é sentimento intenso de ansiedade no quais as pessoas percebem se prestes a morrer ou enlouquecer, entendeu? Transtorno de pânico é diferente. Transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático, hoje no DSM-5, não faz mais parte de transtornos ansiosos, tá? Por isso que eu falei, não sei por que o livro colocou, porque quando esse livro foi publicado, ele já foi bem claro, né? Ele já foi feito enquanto o DSM-5, no DSM-4 ele era, talvez ele fez aqui simplesmente para uma forma mais didática para o cliente entender, mas hoje a gente sabe que transtorno de estresse pós-traumático não faz mais parte dos transtornos ansiosos. Lembranças repetidas de traumas terríveis com alto nível de sofrimento, preocupações com a saúde, até, gente, no final de semana, no sábado, né, no grupo de CTR, a gente vai falar um pouco sobre os desafios quando estão relacionados a traumas. Então, é bem interessante aí a gente falar um pouquinho, né, quem puder assistir sábado às 10, o vídeo sai, vai falar aqui sobre isso, sobre um pouco de trauma. E preocupações com a saúde, né, preocupações persistentes sobre ter uma doença ou uma doença mental ou problema físico, apesar de ser considerado sadio em exames médicos. Lembrem da Márcia, né? Márcia, só que é diferente. Márcia, ela tinha transtorno de pânico, mas ela, de certa forma, achava que estava com problema cardíaco ali, porque ela tinha um ataque de pânico. Mas não se encaixa, não. Fiz aqui o comentário, mas ela não se encaixa porque era pânico. E ela não ficava achando que o tempo inteiro, né? A questão da pessoa ter essa preocupação com a saúde, ela faz 20, 30, né? Eu já atendi uma pessoa uma vez que ele cismou que tinha AIDS. Ele cismou que tinha AIDS. Ele teve um relacionamento e esse relacionamento dele, o rapaz tinha AIDS e falou com ele bem depois, e aí ele cismou. Pronto, eu fiquei com ele tem AIDS e agora eu também tenho. E ele chegou em um período de 1 ano, ele chegou a fazer acho que 20 exames para comprovar que ele não tinha AIDS. Quando eu atendi ele, já estava com, acho que já tinha 1 ano e meio da situação, e ele continuou fazendo ali. No início ele fazia exame toda semana, depois ele começou a fazer uma vez por mês, depois ele foi fazendo de 2 em 2 meses, porque ele se preocupava tanto, não, mas não é porque eu sou gay que eu posso ter AIDS, mas ele cismou e ele não conseguia tirar aquilo, desenvolveu vários outros transtornos além desse, né? Mas assim, isso é um exemplo para você entender que como que é a preocupação com a saúde, né? Depois a gente foi trabalhando, ele percebeu que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Não era porque por causa dele ser gay que ele teria AIDS ou e aí ele foi e conseguimos aí ajudar e manter um equilíbrio. Mas quando a pessoa tem preocupação com a saúde, ela está desesperada. Por mais que vários exames comprova que ela não tem aquele problema, ela continua ali achando que tem e é, de certa forma, um pouquinho trabalhoso convencê-la, né? Fazê-la acreditar que ela está saudável, por mais que você mostre os exames. No caso de Márcia, ela fazer os exames ali de saúde, ela fez vários exames cardíacos, o médico mostrou para ela, então isso fez ela conseguir aceitar de maneira um pouco mais fácil que ela realmente não estava tendo um ataque cardíaco. Se
a ansiedade fosse preocupação com a saúde, mesmo com o exame, ela não aceitaria. Ela acharia que o médico não é bom o suficiente, ou que o aparelho que fez o exame está com problema. Então, tem várias essas situações. E transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizado por preocupações frequentes e sintomas físicos de ansiedade. E a gente sabe, né, que aqui no grupo nós temos várias pessoas com vários tipos aqui de transtornos diferentes. Né? Depois, se vocês quiserem compartilhar com a gente lá no grupo, se você tem algum tipo, sofre com algum tipo, né? A Suzane já comentou, estou citando ela porque ela já falou em vários outros grupos que ela tem fobia específica a alguns bichos, não me lembro se ela falou, não me lembro dela ter falado qual é o bicho específico, mas eu lembro que ela tem fobia específica, e aí nesse vai ter várias ferramentas aí para ajudar a controlar isso aí, essa questão dessa fobia, tá, Suzane? Não sei se você está assistindo, mas se está assistindo no ao vivo aqui como estreia ou se vai assistir gravado, mas a gente vai colocar aqui técnicas para ajudar nessa situação. Gente, falei aqui, dei um exemplo. Se ficar confuso, se não fizer sentido para vocês, deixa no comentário ou manda mensagem no grupo, né? Pode comentar aqui no chat do ao vivo, pode deixar nos comentários abaixo do vídeo, manda no WhatsApp, ou manda no Telegram, fala, Tamires, não, ficou confuso, ou não, Tamires, não concordei, o que você falou não faz sentido. Lembrem-se, o grupo, ele é nosso, eu sou a facilitadora, estou aqui para ajudar a organizar os capítulos, mas o grupo, ele funciona porque vocês fazem parte dele, porque não adiantaria nada também eu ficar falando aqui, falando e falando, e ninguém está ouvindo. Então, o grupo, ele é nosso. Então, sinta-se à vontade. Aqui, gente, ele vem dar o inventário de ansiedade, e o inventário tem aquele mesmo esquema de depressão. Ele não tem um objetivo para avaliar, ele não é utilizado, ele não é uma escala de um teste psicológico, né? Os testes psicológicos, eles são exclusivos para psicólogos, alguns para psiquiatras. Nesse daqui, esse inventário da ansiedade, qualquer pessoa pode utilizar, inclusive o cliente mesmo, tá? Ele é simplesmente porque ele não tem o objetivo de fazer diagnósticos. Os testes que são objetivos de fazer diagnósticos são exclusivos de psicólogos e alguns de psiquiatras. Tem alguns que são exclusivos de psiquiatras, nem psicólogos podem ter. Então, esse aqui não. Isso não é um teste, porque não tem objetivo nenhum em diagnosticar. Ele vai dar apenas vários exemplos aqui, vários sintomas que a pessoa pode ter, para ela conseguir controlar o nível de ansiedade que ela está experimentando naquele momento, tá bom? Naquele momento. Vocês me lembram depois, eu fiz um grupo uma vez sobre ansiedade e eu passei até vários exercícios. Se vocês me lembrarem, eu vou compartilhar o link lá no grupo para vocês, que são várias ferramentas também, e eu utilizo essa escala um pouquinho para a pessoa entender um pouco o nível que ela está, se ela está num nível de ansiedade normal, um nível médio, um nível mais grave. Então, assim, não é diagnóstico, é apenas para a pessoa ter uma ideia e conseguir saber o que ela vai fazer de acordo com o que ela está sentindo. Então, ele tem várias coisas e a pessoa vai marcar se ela não sentiu nem um pouco. Lembrando que o objetivo desse inventário é que a pessoa aplique toda semana ou de 15 em 15 dias, enquanto ela ainda está sofrendo com as crises de ansiedade. Então, ou toda semana ou de 15 em 15 dias. Então, esse nem um pouco, às vezes, frequentemente e a maior parte do tempo, vai ser marcado de acordo com o que ela experimentou naquela semana. Se ela ficou, por exemplo, nervosismo todos os dias, ela vai colocar a maior parte do tempo. Se não foi nem um pouco, é 0. Se foi, às vezes, uma vez por semana, 2, ela vai marcar que às vezes no 1. Se foi assim, a semana tem 7 dias, então ela sentiu 5, aí ela vai colocar frequentemente, tá bom? Então, tem aqui a escala. No final, que ela marcar, aí ela ficou em dúvida se foi o número 1 ou 2, na hora de somar, vai somar o maior número. Então, aqui embaixo, ela vai marcar o número. E do mesmo jeito do inventário de depressão, ela vai colocar aqui qual foi o score que ela alcançou. Ah, foi 48? Vai dar o xizinho na tela. Vai dar o X aqui na tela. Problema que não aparece. Aqui é onde está a setinha. E vai colocar a data aí embaixo, tá? O inventário
A Mente Vencendo o Humor, de Ansiedade e as Folhas, são instrumentos que você pode preencher periodicamente, por exemplo, toda semana ou 2 vezes por mês, para acompanhar. Então, o objetivo dele é acompanhar as mudanças na ansiedade. Seu primeiro score é chamado de linha de base ou score inicial. Você pode observar as mudanças de melhor ou pior ao longo do tempo, enquanto experimenta diferentes estratégias para reduzir. Ele vai dar várias estratégias. Então, de acordo com o que você vai experimentando essas estratégias, você observa se está aumentando ou diminuindo, se essa ferramenta está ajudando ou não. Por exemplo, você pode começar aprendendo as estratégias no livro, depois fazer uma terapia cognitivo-comportamental, né, incluindo, acompanhada aí do psicólogo, do profissional da terapia cognitivo-comportamental, e com cada uma dessas intervenções, você deve esperar que a frequência e a gravidade dos sintomas diminuam, resultando em scores mais baixos. Essa é uma forma de avaliar as diferentes abordagens que você utiliza. Os scores do inventário não são usados para diagnosticar, então o autor deixou bem claro que não é diagnóstico. Se você acredita que está ansioso, pode levar um inventário preenchido para um profissional da área da saúde, e as suas respostas do inventário ajudam a informar o clínico acerca das suas experiências, de modo que ele possa fazer um diagnóstico e discutir os possíveis tratamentos. Então, olha só, se você está fazendo como cliente, né, está aplicando em você, não com o objetivo de se tratar, mas aí você começou ali, não, eu realmente estou vendo, lembre-se que a gente falou sobre os humores, né? A gente falou no capítulo 4, identificando e avaliando estados de humor. Então, ele está colocando aqui a ansiedade como um estado de humor ansioso, não como um diagnóstico exatamente, a não ser que a pessoa já tenha o diagnóstico de ansiedade, ok. Mas aqui ele está colocando assim, você pode pegar essa folhinha, imprimir várias delas e ir preenchendo. E você começa a perceber que o seu score está aumentando ou está muito alto e ele não consegue abaixar. Você pega essa folhinha, junta todas elas, vai ter ali a data, né? Leva a folhinha de score, mostra no médico psiquiatra ou para o psicólogo, e aí, com base nessa e com base de todos os critérios que tem no DSM, tá? A gente não faz de acordo com o que passou na minha cabeça, com o que eu estou imaginando, não. Nós temos o DSM para me dar base no que eu estou fazendo. Então, com base em todos os critérios que o DSM vai listar ali para mim, e com base na experiência que essa pessoa está me trazendo, a gente vai fazer ali o diagnóstico, então, e fechar o diagnóstico dela, ver em qual diagnóstico ela vai se encaixar melhor. Se é ansiedade generalizada, se é uma fobia, se é pânico, então a gente vai ver aí e avaliar isso junto com o nosso cliente. Os sintomas que você avalia incluem mudanças cognitivas, nós falamos isso no capítulo 2. Então, inclui tanto mudanças cognitivas, comportamentais, emocionais e físicas, como foi descrito. E aí, depois ele vai mostrar isso aqui, eu vou falar depois, deixa eu finalizar isso aqui para a gente falar sobre, que esse desenho é aquilo que nós estudamos no capítulo 2. Então, as experiências de vida também, né, podem contribuir para desencadear a ansiedade como trauma. As experiências de vida podem contribuir para desencadear a ansiedade, por exemplo, como um trauma, pode ser físico, emocional, sexualmente abusado ou provocado, envolver-se em um acidente automobilístico, estar no meio de uma guerra, doenças ou mortes, coisas que nos ensinam, por exemplo, cobras vão picar você, se você sujar vai ficar doente, coisas que observamos, um artigo de jornal sobre um acidente aéreo ou na televisão, meu coração disparou, e experiências que parecem demasiadas para conseguir lidar com elas, fazer uma palestra em público, promoção ou demissão profissional, ter um novo bebê. No caso, a ansiedade de Márcia começou após a morte do seu pai. Todas essas mudanças físicas, comportamentais e de pensamentos que nós experimentamos quando estamos ansiosos fazem parte de respostas de ansiedade denominadas luta, fuga ou congelamento, que eu falei que faz parte da ansiedade normal aí que a gente pode sentir. Essas 3 respostas podem ser adaptativas quando enfrentamos o perigo. Para ver como isso acontece, imagine você estar em uma cidade nova. Você decide dar uma caminhada à noite e acaba se perdendo em uma rua escura. Nota que um homem grande, a mais ou menos 20 metros de distância, está vindo em sua direção.
você acha que ele o viu e que ele vai te atacá-la e roubá-la. O que você faz? Uma opção seria lutar. Para fazer isso, seu coração bateria mais rápido, a respiração aceleraria e seus músculos se contrariam. A transpiração ajuda a refrescar o corpo. Como você pode observar, todas as mudanças corporais são úteis em tais situação. Essas mudanças compõem a resposta de luta. Então, se eu estou no perigo e eu acho que eu vou lutar, o meu corpo ele aciona várias respostas de maneira rápida e automática para que eu entre em um estado de luta corporal com aquela pessoa. Mas talvez você não ache que lutar com o homem seja uma boa ideia. Talvez ache melhor correr. Para correr rápido, iria precisar de um batimento cardíaco acelerado, muito oxigênio, tensão muscular e transpiração. Portanto, as mesmas mudanças físicas que compõem a resposta de luta integram também a resposta de fuga. Você simplesmente usa toda a energia para correr em vez de ficar e lutar. Com um pouco de sorte, correr pode salvá-la de ser atacada. Isso aqui, gente, é questão de segundos que a gente toma essas respostas, tá bom? São respostas rápidas. Uma terceira resposta que poderia funcionar bem seria congelar. Né? Tem animais, não vou me lembrar, mas diante de um ataque ele finge que está morto e isso pode salvar a vida dele ali. Tá? Talvez o homem não tenha visto ainda. E se você ficar imóvel, ele talvez nem note a sua presença. Nesse caso, um congelamento total iria exigir que você tivesse os músculos muito tensos e rígidos. Com o tórax apertado, até mesmo a sua respiração começa a ser imperceptível para o homem. Esse tipo de mudanças físicas que ajudam a ficar imóvel fazem parte da resposta de congelamento. E a ansiedade é adaptativa quando o perigo é real e grave. Portanto, não nos queremos livrar completamente dela. Pense na ansiedade como semelhante à resposta à dor. Seria muito arriscado se não sentíssemos dor, porque não saberíamos afastar nossas mãos de um fogão quente. Então, às vezes, a gente não quer sentir ansiedade. Mas, por exemplo, o medo de ser atropelado, né, me faz olhar para a rua para atravessar a rua para eu não ser atropelado. Então, é uma ansiedade, é uma preocupação que eu tenho, mas que salva a minha vida. E aí, a gente tem essa reação que ele deu esse exemplo, utilizando um homem que poderia me atacar ou me assaltar, mas isso também vale com bichos, né? Se eu vejo um bicho na rua, eu posso atacar, eu posso fugir ou eu posso congelar e me esconder, mas a gente sempre tem reações. E às vezes a gente fica ali planejando, se acontecer tal coisa, eu vou ter tal reação, né? Mas a gente só sabe ali na hora, porque aí acontecem várias sinapses, vários neurotransmissores, vários hormônios do nosso cérebro estão sendo criados, estão ali naquela luta dentro do nosso cérebro para a gente ter a nossa reação, tá? Então, é muito automático e muito rápido. O que eu falei do quadrinho é o perfil dos sintomas de ansiedade. Não é critério diagnóstico, tá bom? São só algumas coisas que nós sentimos. Então, em pensamentos tem de superestimação do perigo, subestimação de capacidade de enfrentamento, subestimação de ajuda disponível, preocupações e pensamentos catastróficos. Na ansiedade, tudo gira em torno de catástrofe. Os estados de humor nervoso, excitado, ansioso, em pânico. Os comportamentos. Evitação de situação de ansiedade, então eu posso evitar, abandonar situações quando começa a ocorrer ansiedade, tentar ser perfeito ou controlar tudo e fazer coisas para se sentir seguro. Reações físicas, suor nas palmas das mãos, tensão muscular, batimento cardíaco, vertigem. Então, tem vários, isso aqui são alguns. Infelizmente, né, que ele está falando sobre a ansiedade adaptativa, então a gente precisa ter ansiedade porque quando é algo realmente que nós estamos em perigo, a ansiedade salva a nossa vida, mas o problema é quando a gente sente a ansiedade, quando a gente está assistindo, por exemplo, um filme sobre um assalto. Você vê o filme, né, filmes de suspense. Eu odeio, eu não consigo ver filme de suspense e não pelo medo em si, mas porque eu não suporto aquela tensão. Eu não gosto, não suporto aquele negócio, parece que eu vou morrer assistindo aquele filme. Eu dou quase que ataque cardíaco junto com o filme, porque eu fico tão ansiosa quanto a pessoa que está ali no filme. Tá? Eu sei que é um filme, eu sei que é um filme, eu sei que aquilo ali não é real, eu sei que aquilo não faz sentido algum,
porque é apenas uma cena de um filme, mas eu não consigo assistir filme de suspense, tá? Falando aqui sobre mim. Então, só que a gente também, além do filme, a gente também pode sentir isso quando estamos diante de um grupo de pessoas para fazer um discurso. Eu já comentei que eu não era de conversar com ninguém, nossa, de pensar em conversar, fazer isso aqui que eu estou fazendo hoje, embora é um computador, eu estou falando somente para o meu computador, para a minha câmera, mas eu sei que por trás do meu computador, por trás da minha câmera, por trás da internet, tem várias pessoas que estão me assistindo. Então, eu não conseguiria fazer isso. Para apresentar trabalho da escola na época, a gente ficava com papel na mão, eu conseguia rasgar o papel todo de tão ansiosa que eu ficava nervosa para falar na frente. Então, não conseguia me imaginar fazendo isso. Era algo que, para mim, era impossível. E eu sei que, para muitos de vocês que estão me ouvindo, colocar ideia em público também é difícil. Outras não, outras pessoas falam com a maior naturalidade, conseguem falar para 5, 20, 100, 200, talvez 1000 pessoas de maneira super natural. Hoje eu consigo falar, mas ainda me gera aquela ansiedadezinha de, ai, como que vai ser? Depois eu entro, eu falo normal, mas porque eu consegui, nesse caso, controlar a minha ansiedade. Em filme, eu falo que eu ainda não assisto. Filme de suspense, esquece. Não me chame para assistir, porque quer ver eu morrer, me colocar um filme de suspense. Eu vou ficar com meu coração ali a 1000. Não dá. Então, os objetivos de tratamento da ansiedade são avaliar se há realmente um grau de perigo mais rapidamente e aprender a reduzir as respostas de ansiedade quando os perigos são menores do que se imagina ou podem ser manejados por meio do enfrentamento. Com frequência, isso significa se aproximar do que você mais teme para saber mais sobre o grau de perigo e a sua habilidade para lidar com isso. No caso sobre filme, eu sei que se eu assistir, eu vou começar a fazer daquilo normal. Eu não quero. Mas eu não quero. Então, e tá tudo bem, gente. Não é uma coisa que vai atrapalhar a minha vida no dia a dia. No caso de falar em público, isso era que me atrapalhava. Então, eu não conseguia apresentar na escola, eu tinha dificuldade. Apresentava, mas atrapalhava. E ao chegar na faculdade, já falei isso em outros encontros nossos, chegar na faculdade, para mim era muito difícil para apresentar trabalho. Eu fui fazendo, foi tornando algo natural para mim, né? Mas eu tive que controlar muito e tive que fazer muitas habilidades, treinar muitos exercícios, muitas habilidades, para eu conseguir chegar ali e enfrentar. Né? Hoje eu ainda tenho uma ansiedade ao apresentar, ao fazer qualquer aula que toda vez que eu vou gravar ainda me gera aquela ansiedade. Eu falo muita coisa ainda que eu sei que eu dou uma gaguejada, travo a língua, embolo algumas coisas para falar. Eu sei que eu falo algumas coisas erradas, né? Uns dias atrás eu fui falar YouTube e eu falei que eu estou gravando os vídeos no Facebook. Eu nem uso o Facebook. Eu até tenho o Facebook, mas eu não utilizo. E eu disse, né, o nervosismo, que eu faço ali vídeos pelo Facebook. Né? Isso é puro nervosismo. E tá tudo bem, porque eu consigo, por mais que eu fique ansiosa, eu consigo enfrentar aquilo ali, porque eu sei que o perigo não é real, tá? Tô falando do meu caso, porque eu já apliquei várias técnicas aí e já aprendi a controlar. Claro que tem dias, tem momentos que a gente está com a ansiedade mais aflorada, e aí a gente tem várias técnicas que a gente vai aprender a aplicar aqui, tá bom? Então, comportamentos de ansiedade. Existem dois tipos de comportamentos que caracterizam a ansiedade: comportamentos de esquiva e segurança. No caso do filme, né, que eu falei, eu prefiro me esquivar. Quando não é possível esquivar, eu ativo meu comportamento de segurança. Quando estamos ansiosos, evitamos e preocupamos e procuramos segurança, porque esses comportamentos ajudam a nos sentir melhor em curto prazo. Entretanto, essas formas comuns de lidar com a ansiedade também tendem a prolongá-la, tornando a pior com o tempo. Então, são coisas que vão me trazer um alívio temporário, mas no final das contas a gente sabe que é muito pior. Então, evitação. Ele vai nos dar o exemplo aqui, só acompanhar aqui no meu livro. Evitação. Pedro precisava fazer uma aula de oratória como requisito da escola. Ele se sentia muito ansioso quando se imaginava falando à frente da sua turma. Em consequência, sempre que ele pensava em trabalhar em seu discurso, procrastinava e fazia outras coisas para evitar sentir-se ansioso.
quando, em vez de trabalhar no discurso, saía com seus amigos, imediatamente ele se sentia melhor, porque os pensamentos sobre o discurso eram substituídos pelo foco nos amigos. No entanto, conforme as semanas foram passando, Pedro foi ficando cada vez com mais medo em relação à hora do discurso que estava se aproximando. Além disso, ele nunca falava durante as aulas. Cada vez que tinha algo para dizer, ele sentia que a sua ansiedade aumentava. Quando decidia não falar, a sua ansiedade diminuía imediatamente. Então, quando ele evitava, a ansiedade diminuía. Mas cada vez que ele evitava falar, ele se sentia melhor, o que tornava mais provável que ele continuasse com aquele comportamento de evitação. Então, inicialmente, eu evito falar, legal, tô bem. Só que quanto mais ia se aproximando, ele tinha que fazer o discurso. Ele tinha que fazer o discurso. Ele não tinha a opção de não fazer o discurso. Mas quanto mais ele evitava, ele se sentia melhor. Mas ele sabia que ele era obrigado a fazer o discurso. Então, quanto ele lembrava que fazer o discurso era obrigatório, isso deixava ele muito pior do que inicialmente, tá? A evitação, geralmente, ela aumenta a ansiedade por 4 razões. Primeiro, ao não nos aproximar e sabermos mais do que nos assusta, não temos a oportunidade de aprender novas formas de tolerar a ansiedade. Não aprendemos formas de lidar com a situação que nos amedronta. Não temos oportunidade de saber que a situação pode não ser tão perigosa quando tememos. E não temos a oportunidade de descobrir se já somos capazes de lidar bem com a situação. Então, evitar é muito bom evitar. Porém, a gente não consegue evitar o resto da vida. Infelizmente, não adianta. Né? Ah, eu tenho fobia, uma fobia específica, e aí eu não vou em tal lugar porque eu sei que tem aquele bicho. Só que a gente sabe que as coisas que antes tinham exclusividade naquele lugar, não existe isso mais, né? São Paulo é uma cidade muito grande e de vez em quando eu vou ver uma reportagem, eu vejo de algum animal silvestre que está dentro de São Paulo. E aí a gente pensa assim, como que São Paulo, uma cidade super urbana, ainda tem animal silvestre, porque está invadindo a área dos animais? Então, assim, não tem como a gente evitar. Esse exemplo de animal silvestre, por quê? Tem bichos que seria impossível, eles não têm condição de viver dentro do meio de uma cidade ali, não tem condição desse bicho viver. Mas de vez em quando, eu vejo uma reportagem que tem um bicho ali. Né? Hoje, antes de entrar aqui, eu acabei de ver uma notícia aqui na minha cidade de que o Corpo de Bombeiro resgatou uma serpente. Uma serpente aqui no meio da calçada, num lugar aqui num bairro. E a gente fica assim, como que uma serpente, um animal silvestre, está no meio da cidade? Como? Não importa o como, não importa o como, ela está ali. E aí eu falo assim, não, eu não vou para a roça, porque se eu for na roça, pode ser que eu veja cobras, então eu vou ficar aqui. E aí a pessoa, de repente, está andando na calçada, na rua, no centro da cidade, e está ali uma serpente. Né? Então, como eu estou falando, quanto mais você evita, uma hora ou outra você vai dar de cara com aquilo que preparado, você não tem ferramentas adequadas para encarar aquele medo. Então, Marcos, outro aluno da mesma turma, né, da turma de Pedro, também. Ele também começa a preparar o discurso com antecedência e praticou dezenas de vezes. Descobriu que a sua ansiedade diminuía com a prática e a preparação. Marcos também começou a fazer comentários nas discussões em aula para praticar como se expressar no grupo. Olhando para ele. Né, porque o aluno é rude, outras pessoas também. Ele percebe que tem pessoas que concordam com ele, mesmo quando ele não está 100% certo. Então, tem pessoas que dividem, e isso traz alívio para Marcos. Tá? Então, a evitação
inicialmente, porém nos ajuda a superar a ansiedade com o tempo. Então, a diferença é, se eu evito, eu tenho um alívio imediato e mas o meu alívio é muito mais duradouro por causa da ansiedade. O segundo comportamento, né, tem evitação, tem sentimos ansiosos. O que são comportamentos de segurança? São ações que praticamos para reduzir nossa sensação de risco ou para evitar ser magoados em situações que nos dê. Tá travando um pouco, a webcam que eu comprei ela é muito boa, porém a internet aqui tá péssima, né? Como a gente está no período chuvoso, a internet não colabora. Né? A gente não adianta, infelizmente, aqui é interior, tá? Interior do interior, que eu brinco, zona da mata, bem no interior, bem na mata, bem na zona da mata mesmo. Então, assim, a internet aqui, por mais que eles falam que é muito boa, então não ajuda. Então, eu vou pedir desculpa, porque eu sei que o vídeo vai ficar, meu vídeo tá bem ruim aqui, que eu coloco um outro computador para eu ver como que tá, para eu saber se eu tô conseguindo compartilhar. Não está colaborando. A internet ela está tendo algumas quedas aqui e não adianta eu falar que eu vou fazer depois, porque a internet normalmente aqui ela é ruim, tá? Eu espero que isso não atrapalhe, que vocês consigam compreender, gente. Se atrapalhar alguma coisa, se o meu áudio picar, se o áudio cortar, vocês falam, que aí eu vejo como que eu posso fazer para ajamos em comportamentos de segurança. Quando sensação de risco ou para evitar situações que nos deixam ansiosos. Vou ver como que tá. Estou vendo que a internet está dando picando aqui. Tânia, por exemplo, Tânia tem medo de cobras, que eu falei da cobra. Quando ela leva sua filha ao zoológico, verifica o mapa para ver onde se localiza as áreas onde elas são exibidas. Embora ela prefere evitar essa exposição, a sua filha quer ver as cobras. Então, Tânia vai à exposição. Durante o tempo em que ela está lá, Tânia ela quer evitar, mas ela não consegue evitar porque a filha dela quer ver. Então, ela pega esse comportamento de segurança. Durante o tempo que ela está lá, ela mantém um braço sobre sua filha, um braço assim sobre o ombro da sua filha, para o caso de ter de pegá-la e sair correndo da exposição, porque uma vez uma cobra se soltou. Uma vez aconteceu o risco de aconteceu o caso de uma cobra se soltar. Então ela fica preparada o tempo inteiro para correr se for preciso. E essa mão, esse braço no ombro, é um comportamento de segurança. Na verdade, ela pensa ainda mais sobre o perigo do que normalmente pensaria se estivesse mais ansiosa e se sente mais ansiosa, muito embora o perigo real seja próximo do zero. Então, olha só, isso de ficar com a mão o tempo inteiro, deixa eu ficar atenta, porque se uma cobra fugir, eu vou sair correndo. Então, faz ela ficar pensando mais ainda naquilo que lhe gera ansiedade. Se ela tivesse ali, aproveitasse o momento, ela se sentiria muito menos ansiosa. Ela dá outros exemplos aqui, né? Eu não vou falar, porque senão vou ficar lendo o livro demais. Então é interessante que vocês leiam, tá, gente, o livro, para conseguir compreender aqui melhor. E eu estou fazendo os comentários e as marcações daquilo que é um pouco, não que seja mais importante, todo livro é importante, mas que faz mais sentido eu ficar falando aqui com vocês, porque senão, se eu ficar lendo tudo, vai se tornar um audiobook, vai ficar enjoado. Então, qual a diferença entre comportamentos de segurança e enfrentar? Porque a gente, às vezes, pode achar assim, mas ela está enfrentando a ansiedade porque ela está na exposição de cobra. Porém, não é, tá? Então, olha como que vem falar aqui para a gente entender a diferença. Quando usamos comportamentos de segurança, frequentemente pensamos que nós estamos fazendo o trabalho de enfrentar. Mas, como mostram os exemplos anteriores, o comportamento de segurança em geral nos mantém focado no perigo e apoia a nossa crença de que aquela situação é perigosa, mesmo quando não é.
Os comportamentos de segurança impedem de enfrentar por completo os medos e de ter uma oportunidade de desenvolver confiança de que somos capazes de lidar com as coisas que dão errado ou que nos parecem perigosas. O bom enfrentamento, por vezes, geralmente envolve a abordagem dos nossos medos e o manejo de nossas reações e das situações que nos assustam. Quando praticamos o enfrentamento dos nossos medos, desenvolvemos confiança de que somos capazes de lidar com eles e assim nossa ansiedade diminui. Quando ela está ali com medo de cobra, está assistindo a cobra, ela não está enfrentando. Se ela estivesse realmente enfrentando, ela estaria aproveitando todas as outras coisas que tem. Aproveitaria o passeio, aproveitaria a filha, aproveitaria talvez outras pessoas para conversar. Mas não, ela está tão focada na cobra que ela não aproveita o passeio. Então, não tem nenhum tipo de enfrentamento. E aqui ele nos dá duas formas para diferenciar. Comportamento de segurança são concebidos na intenção de eliminar o perigo. Não elimina, mas é concebido para eliminar o perigo. O comportamento de enfrentamento já é concebido para ajudar a aproximar, permanecer e manejar a situação que nos amedronta. Comportamento de segurança mantém ou aumenta a ansiedade a longo prazo. Comportamentos de enfrentamento reduz a ansiedade com o passar do tempo. Então, tem aí uma diferença. E ele vem falar aqui justamente o que eu falei, da questão da Tânia aproveitar. Um comportamento de enfrentamento para a Tânia seria retirar sua mão de cima da filha e observar o entusiasmo dela ao ver as cobras. Além disso, Tânia pode se esforçar para lembrar a si mesma de que todas as cobras, mesmo aquelas mais perigosas, estão presas e não pode escapar. Então, tem várias opções aqui. E aí ele vem pedir aqui no exercício para você colocar, avaliar os seus comportamentos de segurança também. E às vezes nós temos comportamentos de segurança. E aí vamos falar sobre pensamentos ansiosos. Os comportamentos, lembrando pensamentos a gente falou no capítulo 3. Pensamento que conta no capítulo 3. Então, se você está chegando aqui, volte no capítulo 3 para entender um pouquinho mais sobre os pensamentos. Os comportamentos ansiosos associados à ansiedade, né, de evitação e comportamento de segurança, fazem ainda mais sentido quando você compreende os pensamentos que acompanham a ansiedade. Quando estamos ansiosos, temos pensamentos sobre perigo, ameaças e quanto à nossa vulnerabilidade. Além de ter pensamentos sobre perigo, quando estamos ansiosos, acreditamos que não somos capazes de lidar com a situação. Na verdade, ocorre ansiedade quando a nossa percepção é de que o perigo com o qual nos defrontamos é maior do que a nossa capacidade de enfrentar. A gente tem, geralmente, pensamentos de catástrofes. Fazemos esse julgamento sobre perigo e nossa capacidade de enfrentamento todos os dias da nossa vida, sempre, de maneira automática. Nossos julgamentos sobre dirigir rápido ou devagar, nossas decisões entre ficar na calçada ou atravessar a rua, nossas escolhas entre falar em um grupo ou permanecer em silêncio, são todos determinados pela avaliação de que fazemos dos perigos envolvidos e da nossa habilidade para lidar com eles, sabe? Então, quando você vai falar alguma coisa, você fala assim, nossa, melhor eu não falar não, eu vou ficar calado. Isso é uma avaliação que você está vendo de que se eu falar, vai me gerar talvez respostas desconfortáveis. Então, eu prefiro, às vezes, falar. Então, quando achamos que a nossa habilidade para lidar com o problema é igual ou maior do que os perigos envolvidos, realizamos as atividades com facilidade. Quando achamos que não somos capazes de lidar com os riscos ou perigos em determinada situação, tendemos a recuar, evitar e a nos engajar em comportamentos de segurança. Então, a gente ou vai evitar, recuar, ou vai ter os comportamentos de segurança. A ansiedade nem sempre é algo ruim, como eu falei, a gente tem ansiedade ali normal no nosso dia a dia. Se os perigos forem maiores do que a nossa capacidade de enfrentamento, será mais sensato realmente recuar. Por exemplo, se eu estou num lugar, eu falei de São Paulo, eu já vi a questão de lobo-guará, onça, parda, pintada, lá em São Paulo. Então, assim, é muito sensato eu recuar mesmo e eu evitar esse bicho. Se eu enfrentar, as chances de dar certo ali é mínimas. Então, essa ansiedade, ela me mantém em segurança, porque é realmente um perigo real. Então, no entanto,
Perdão, quando estamos ansiosos, com frequência, temos a tendência de superestimar o perigo e a subestimar nossa habilidade de enfrentamento em muita situação. E aí a gente tem esses pensamentos do tipo, e se? Os pensamentos ansiosos, com frequência, predizem catástrofes iminentes ou futuras. Em geral, eles começam com e se? E terminam com resultado desastroso. Frequentemente também incluem imagens de perigo. A gente sempre tem essa ideia, mas e se eu fizer tal coisa e der errado? E se eu fizer isso e não funcionar? E se? Tudo vai gerar o e se. E se eu tropeçar nas palavras? Né? Por exemplo, um homem com medo de falar em público. E se eu tropeçar nas palavras? E se eu esquecer minhas anotações? E se as pessoas pensarem que eu sou um idiota e que eu não sei o que eu estou falando? E ele pode ter uma imagem de si mesmo parado, imóvel, ruborizado em frente ao público. Esses pensamentos são todos em relação ao futuro e predizem um resultado negativo. No capítulo 6, quando nós falamos do RPD, o Registro de Pensamento Disfuncional, a gente fala que esses pensamentos eles vêm geralmente como imagens paradas, né, ou em movimento. Mas sempre nós criamos imagens na nossa cabeça sobre aquilo que vai acontecer. Gente, perdão pela abrição de boca aqui, né? Perdão pela abrição de boca, gente, mas é porque esses dias eu tô resolvendo, porque a gente vai ter aí o nosso novo grupo de estudo, né? Que a gente vai falar sobre o livro Manual Clínico. Então, eu estou organizando as coisas e eu estou ficando até tarde. E eu sou uma pessoa que eu não sou muito boa em dormir tarde e acordar cedo. Eu preciso de horas de sono aí para eu conseguir. Então, esses dias está meio corrido e eu tô com sono. Eu tô realmente com sono, né? Daqui a pouco, da hora, a gente vai finalizar o grupo, eu vou deitar e dormir. Mas em breve a gente vai ter o grupo do manual clínico e vai ser bom. Tô bebendo água, mas eu acho que podia ser um café. Então, os pensamentos são todos em relação ao futuro e sempre predizem um resultado negativo. Algumas pessoas se sentem ansiosas em relacionamentos íntimos. Elas podem temer intimidade ou compromisso. Tem pessoas que têm medo de ter compromisso. Também podem se preocupar em ser julgadas, rejeitadas ou constrangidas. Os pensamentos que temos quando sentimos medo de relacionamentos são como perdão, gente, perdão mesmo. Não tá difícil segurar o som. Nosso perdão. Então, os pensamentos que nós temos quando sentimos medo de relacionamentos são como os recém-discutidos, voltados para o futuro e predizem perigo ou catástrofes. Tais pensamentos incluem: e se eu for magoado? E se eu for rejeitado? E se a outra pessoa sentir minha fraqueza e se aproveitar de mim? Novamente, os pensamentos são demonstrados com o tema: algo terrível vai acontecer, que é caracterizado da ansiedade. Então, é algo relacionado ao futuro e predizem catástrofe, tá? E se? E se algo ruim? Sempre assim. A percepção de ameaça vai variar de pessoa para pessoa, até porque a ansiedade, ela é diferente de pessoa em pessoa, perdão, tá? Realmente. Ela é diferente de pessoa em pessoa, então todas as pessoas são diferentes, não tem, por mais que a pessoa convive, a gente sabe que irmãos gêmeos são duas pessoas completamente diferentes, por mais que sejam gêmeos idênticos, então por que a gente acha que duas pessoas com ansiedade vai sentir exatamente o mesmo? Não sente. Então, algumas pessoas têm uma grande sensação de segurança, outros se sentem ameaçados muito facilmente e com frequência ficam ansiosos. Algumas vezes é decorrência das experiências de vida. Então, criação de imagens. Gente, isso aqui a gente está falando de um livro que Cristina Padeschi, né, e Greenberger. Cristina Padeschi, braço direito de Aaron Beck, criador da TCC, amiga de Aaron Beck. Ela está falando aqui de criação de imagens. Então, não tem nada de místico aqui, ela está falando de terapia baseada em evidências, tá bom? Então, criação de imagens, a gente tem mania de demonizar muitas coisas no Brasil sobre PNL, coach, não estou falando que é baseado em evidência, quem está acompanhando o meu grupo lá, de PNL sabe que eu deixo claro que não é baseado em evidência, embora o objetivo dela nem em si mesmo nem era ser criada uma terapia, mas simplesmente copiar aquilo que funcionava. Esse era simplesmente esse o objetivo da PNL.
copiar mesmo, copiar coisas que funcionam. Então, as pessoas têm muito mania de demonizar, né? Colocar essas coisas como absurdas, como que, ai, tal, e tem coisas que não está querendo nem se passar por ciência, não está nem tentando ser ciências, tá? Coaching também não está nem ligando para isso, ele está simplesmente fazendo o trabalho dele e ganhando dinheiro. Ai, mas ele está ganhando dinheiro e de forma desonesta, tá ok, denuncia ele. Denuncia, ele tá lá, ele tá ganhando dinheiro, quem tá pagando feliz, tá pagando sorrindo e feliz, e nós aqui preocupados em reclamar do que o outro está fazendo, em vez de nos preocuparmos com aquilo que nós estamos fazendo, tá? Vamos parar um pouquinho de preocupar com o que o outro faz, porque enquanto o outro está lá ganhando dinheiro, a pessoa está pagando caro, mas está pagando sorrindo, está pagando feliz, e você perguntar se houve melhora, ela vai falar que houve melhora, e se precisar, ela paga de novo, e você aí está preocupado com a profissão do outro. Então, criação de imagem, não tem nada de místico, não tem nada de, ai, isso é hipnose, ai, isso é PNL, ai, isso é coach, não tem nada disso, tá? Hipnose tem vários hoje, várias pesquisas que comprovam que é excelente. Ah, mas ela é uma terapia com evidência baixa. Gente, hipnose não é terapia, é apenas mais uma ferramenta. Então, vamos colocar aí. Tem pessoas que estão preocupadas. Usa-se o termo hipnoterapia, mas todo mundo que sabe que usa hipnose não é terapia, ela é apenas uma ferramenta. E tem várias pesquisas que mostram que hipnose aumenta muito mais o resultado. Então, se eu posso aumentar o resultado, por que não utilizar? Tá bom? Então, ela não está tentando aí ser terapia ou mostrar que ela tem teoria, não. Ela é simplesmente uma ferramenta. Assim como várias outras que a gente vem colocar aqui. Seta descendente, que eu falei, agora eu não sei se foi no grupo de TCC ou se foi no grupo de CTR, falei da seta descendente. Seta descendente não é uma terapia, é uma ferramenta, tá bom? A gente vai falar aqui da escada do medo, é uma ferramenta, não é terapia. Hipnose, do mesmo jeito, não é uma ferramenta, é uma terapia. E a gente, inclusive, nesse livro, nesse capítulo A Mente Vencendo o Humor, a gente vai ver várias coisas aqui que se utiliza na hipnose. Tá bom? Então, Cristina Padeschi, amiga de Iron Beck, se você não gosta, se você se sente doído aí com isso que eu tô falando sobre hipnose, sinto muito por você, mas a gente está utilizando aqui Cristina Padeschi, amiga de Iron Beck, falando. Tem várias pesquisas, você querendo ou não, tem várias pesquisas, tá bom? Então, nossos pensamentos ansiosos, com frequência, ocorrem como imagens. Então, imagens são criadas. Nossa, gente, eu falei tanto sobre, né? Para entrar aqui no capítulo, desculpem, eu ser chata. Mas eu acho que tem coisas que precisam dizer. Parem de ouvir as pessoas falando na internet e aceitar o que as pessoas estão falando como verdade absoluta. Inclusive o que eu digo. Não aceite o que eu falo aqui como verdade absoluta. Pesquise, tá? Pesquise. Então, a nossa mente, o tempo inteiro, a gente cria imagens o tempo todo sobre tudo aquilo ali. Quando a gente fala de ansiedade, geralmente vem a cena da ansiedade. Por exemplo, eu estou tendo um ataque de pânico e eu acho que eu estou tendo uma parada cardíaca, então eu já imagino eu deitada, morrendo, sofrendo. Então, vem imagens aqui. Ou imagem parada, ou imagem em movimento. Então, quando superestimamos o perigo, não pensamos simplesmente, e se eu sofrer um acidente de carro? Na verdade, a gente já imagina de modo vívido as cenas que tememos. Podemos ver um acidente de carro em nossas mentes ou ouvir sirenes de ambulância em nossa imaginação. Então, fala imagem aqui, mas nem sempre é só imagem, tá? Às vezes a gente ouve um som daquilo ali que a gente está, no caso do acidente, o som da sirene. Quando eu penso em tal coisa que pode estar estragado, eu posso sentir o cheiro e ficar até com ânsia. Então, são todos os nossos sentidos são estimulados neste momento. Então, como esses tipos de imagem dão origem a fortes sentimentos de ansiedade, é importante também que a gente tenha consciência dessas imagens para aprender formas de responder a eles. Durante a leitura de A Mente Vencendo o Humor, sempre que um exercício pedir que você identifique seus pensamentos, lá no capítulo 4 fala isso, estará se referindo a pensamentos que ocorrem não só como palavras, mas também como imagens. Perdão, não é o capítulo 4, é o capítulo 3 que fala de pensamento, e o capítulo 6, quando ele procura os pensamentos no RPD, ele fala sobre imagens, tá? Até mesmo na página 42 do RPD, ele coloca assim:
pensamentos automáticos, entre parênteses ele coloca imagens, tá bom? Porque ele quer falar de imagens. Na página do livro 42. No PDF eu não vou saber, mas na página do livro 42. Então, Márcia tem pensamentos ansiosos durante um ataque de pânico. Márcia, ela experimenta ansiedade e ataques de pânico quando voava de avião. Pânico é uma ansiedade ao medo extremo. Um ataque de pânico consiste em uma combinação distinta de pensamentos, emoções e reações físicas. Lembrando que aqui a gente não está fazendo diagnóstico, então se você quer saber quais são os critérios para o diagnóstico de um ataque de pânico, né, para um transtorno de pânico, vá ao DSM-5 para consultar. Hoje, falando hoje, daqui a alguns dias a gente vai no TR para consultar. Então, Márcia teve de voar para uma cidade a 300 quilômetros de distância para uma reunião de negócios imprevista. Ela monitorou todos os seus pensamentos e reações emocionais antes do voo e os resumiu no registro de pensamento parcial apresentado. Esse aqui é parcial do RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais. O livro usa apenas como registro de pensamento, mas a gente sabe que é disfuncional, porque a gente vai trabalhar com aquilo que está causando uma disfunção em mim, no meu dia a dia, no meu modo de viver. Então, a gente está trabalhando com pensamentos disfuncionais. Tá? Então, ele pergunta qual é a situação, esperando no aeroporto, qual é o estado de humor que ela experimenta, ela coloca ansiedade e pânico. Ele pede para ela colocar as reações físicas, e ela coloca aqui. E 3 pensamentos automáticos, imagens, que estava passando. E ela coloca, e se o avião tiver problemas mecânicos? Quanto este avião é seguro? A imagem, vou ficar embaraçada se meu chefe ver que estou tendo dificuldade para respirar. Acho que está começando um ataque de pânico. E se eu sofrer um ataque? Aqui, ó, a imagem. Vejo-me com a mão no peito, transpirando e ficando pálida. As pessoas no avião me olham assustadas, achando que algo está errado comigo. E aí, aqui ele também coloca para você fazer, identificar os pensamentos associados à imagem. Tá? Então, faça o exercício também. Aqui, gente, eu estou falando em uma aula rápida, mas como eu falei na questão da depressão, a gente não faz, nem sempre a gente vai preencher esses exercícios assim num dia. Tá? A gente vai gastar talvez mais de um dia, talvez mais de uma semana, talvez mais de um mês para preencher, e tá tudo bem, e é normal. A ansiedade ela é frequentemente desencadeada em situações vagas e ambíguas. Isso faz sentido porque, se tendemos a estar alertas ao perigo, será difícil decidir o quanto a situação é de fato perigosa se os detalhes forem certos. As pessoas que são ansiosas muitas vezes preferem saber de alguma coisa negativa com certeza do que permanecer em um estado de não saber. Então, quando a gente está naquele estado de ansiedade, você pressupõe que aquilo é perigoso. Então, você quer saber se realmente é perigoso ou não, para ver se consegue te ajudar ali a controlar. Nem sempre vai ajudar a controlar, mas a gente sempre quer saber. Eu falo a gente, porque eu me coloco nesse ponto, lembrando que eu falei, todas as pessoas são ansiosas em algum nível. Algumas pessoas conseguem controlar de maneira assim, tranquila qualquer situação, tá? Convivo com pessoas que são tranquilas ao extremo, mas tem situações de ansiedade. Claro, tá passando por uma situação difícil, isso vai gerar um nível de ansiedade. Então, a ansiedade, ela é tá, que eu falei. Então, além disso, com frequência, surge a ansiedade porque não temos controle sobre os acontecimentos. E, geralmente, a gente quer estar no controle o tempo inteiro. Geralmente, quando estamos ansiosos, tentamos ficar no controle ou fazer as coisas de uma forma perfeita, na esperança de que isso impeça as coisas ruins de acontecer. A gente sabe que não impede, mas a gente quer estar no controle. Eu até falei sobre um caso, não me lembro agora, um dos capítulos passados, que a mãe que não queria que a filha saísse, porque ela queria controlar a filha. Ela achava que, com a filha estar perto, deixa eu até ver se eu consigo abrir, se a filha não sai, eu consigo controlar para que a minha filha não adoeça. Acho que foi em crenças nucleares. Não lembro se foi em crenças nucleares ou se foi em crenças subjacentes, lá no pressuposto subjacentes. Mas a mãe, ela tinha ali o medo que a filha saísse, porque ela achava que se a filha adolescente ficasse em casa, ela conseguia controlar o que de ruim poderia acontecer com a filha. Então, o problema é que essa abordagem, minha luz aqui,
O problema com essa abordagem é que é realmente impossível fazer as coisas perfeitas ou ter controle completo sobre o que irá acontecer no futuro. É impossível. Infelizmente, é impossível. A gente quer muito que fosse, mas pensamentos comuns em vários tipos de transtornos, a gente sabe que tem vários transtornos. Então, ele dá a figura 14.3, que resume alguns pensamentos comuns associados aos tipos específicos de transtorno de ansiedade mencionados anteriormente neste capítulo. Observe que esses pensamentos referem-se ao perigo que é central para cada tipo de ansiedade. Vou falar superando a ansiedade, e aí depois a gente vai mostrar a figura aqui 14. Então, quando temos ansiedade em geral, o que queremos é nos livrar dela o mais rapidamente possível. Podemos pensar que seria maravilhoso se nunca mais nos sentíssemos ansiosos de novo. Na verdade, eliminar a ansiedade não era uma boa ideia, né? A gente quer ficar livre da ansiedade, mas a gente precisa da ansiedade. Ela é o sistema de alarme do corpo. Ela nos alerta para o perigo. Então, se a sua casa tivesse um sistema de alarme que fosse ativado cada vez que um cão ou gato entrasse no seu pátio, você com frequência ficaria em alerta desnecessário. Mas essa não seria uma boa razão para desligar o alarme. Você só precisaria ajustá-lo para que ele não disparasse tão facilmente, ou então aprenderia a desligá-lo e assim que conseguisse determinar que não havia perigo, você ia ligar novamente, né? Assim que houvesse perigo, tipo, o gato está lá no pátio, eu desligo. O gato não está, eu posso ligar. Isso também é o que a gente tenta fazer na superação da ansiedade. Queremos dar o melhor de nós para ajustar nosso sistema de alarme interno para que ele não dispare com tanta frequência. Além do mais, podemos aprender a avaliar o nível de ameaça em uma situação e desligar a resposta mais rapidamente quando estivermos superestimando o perigo. E poderemos, assim, aumentar a confiança em nossa capacidade de enfrentar a situação que nos deixa ansioso, bem como enfrentar a própria ansiedade. Como a gente ajusta? Aqui é o quadro, deixa eu falar do quadro. Os tipos de ansiedade que ele dá e alguns pensamentos. A fobia, pensamentos e imagens sobre situações temidas específicas, por exemplo, cobra, altura, ansiedade social, as pessoas vão me criticar, vão me julgar, vou parecer idiota, transtorno de pânico, estou morrendo, estou ficando louco. O estresse pós-traumático está aqui, mas lembrando, ele não faz mais parte de transtorno de ansiedade, tá? Preocupação com ansiedade e transtorno de ansiedade generalizada. Não vou passar por eles, mas leia, porque aqui tem pensamentos e imagens comuns dentro desses transtornos. Ajustando o sistema de alarme. A TCC, que é o que a gente está aplicando, a terapia cognitivo-comportamental, tem mais sucesso no tratamento de ansiedade do que no tratamento de outros tipos de transtorno. Lembre-se, ela foi criada para a depressão. Porém, com o avanço, foi vendo que na ansiedade ela tem um resultado incrível. Existem abordagens específicas e eficazes para trabalhar cada caso aqui, né? Então, superando a evitação, a gente trabalha com a exposição. Conforme descrito anteriormente, a evitação é o comportamento mais comum associado à ansiedade. E aí o que a gente falou, em vez de eu evitar, eu preciso encarar. E aí a gente usa a técnica da exposição. Quando evitamos uma situação difícil, inicialmente experimentamos a diminuição na ansiedade. Esse alívio é muito recompensador e torna mais provável que queremos continuar evitando no futuro. Ironicamente, quanto mais a gente evita, mais ansioso a gente fica em relação ao enfrentamento no futuro. Logo, a evitação, na verdade, alimenta a ansiedade em longo prazo, porque ajuda a nos convencermos de que os perigos são sérios e que não somos capazes de lidar com eles. Aprender a abordar e enfrentar situações nos quais nos sentimos ansiosos é uma forma duradoura e poderosa de reduzir a ansiedade. A abordagem de nossos medos e seu enfrentamento, denominada exposição. De modo geral, quanto mais experiências de exposição você tem, menos sensível se torna o seu alarme de ansiedade. Ou seja, quanto mais você entra com mais frequência em situação que desperta ansiedade, seu sistema de alarme de ansiedade passa a não ver a situação como perigosa. Lembrando da Márcia, né? Quanto mais ela foi andando de avião, ela percebeu que aquilo ali não era tão perigoso assim, que ela estava tendo apenas ataque de pânico. O processo pelo qual o seu alarme se torna menos sensível devido à exposição repetida por períodos de tempo gradualmente crescentes é denominado dessensibilização. Então, o que a gente vai fazer
nesses casos, uma dessensibilização sistemática, tá bom? Não vamos passar por essa técnica, né? Não é o objetivo ensinar aqui a técnica em si, mas a gente precisa aprender que, em vez de evitar, eu preciso encarar o problema. E ele vem trazer também essa escada dos medos. Quando você experimenta altos níveis de ansiedade, é útil desenvolver uma hierarquia da situação dos eventos ou das pessoas que temem. Uma hierarquia é uma lista escrita em ordem de intensidade do medo, com a situação ou o evento mais temido no topo da lista e a situação menos temida na parte inferior. Você pode pensar nessa hierarquia como uma escada dos medos, no qual o degrau mais baixo descreve uma situação na qual experimenta pouco medo e a cada degrau acima representa nas quais situações, né, que você experimenta mais medo. Comece pela abordagem das situações que encontram na base e depois vai subindo. Então, primeiro você vai colocar embaixo que eu tenho medo, eu tenho ansiedade, mas é um nível menor, então eu começo por ela. Quando eu me sentir segura, eu vou partir para as demais coisas. Então, eu não vou chegar a encarar o meu maior medo de cara. Pode ser que você consiga encarar? Pode, mas a gente vai recomendar começar do menor e ir aumentando, fazendo essa exposição gradualmente. Ele dá o exemplo aqui da Joana. Ela ficou nervosa quando pediram que ela fizesse uma apresentação na próxima reunião da Câmara Municipal. Ela geralmente evitava falar em frente a grupos porque se sentia ansiosa. Para superar a ansiedade e evitação, Joana fez uma escada de medo, como apresentada na figura 14.4. Joana superou com sucesso os desafios de cada situação, combinando métodos de relaxamento, que a gente vai falar, reestruturação cognitiva, nós já falamos do capítulo 6 ao 9, planos de ação, capítulo 10. Então, a escada de medo dela, ela colocou aqui, ó, primeiro o problema, ele escreveu o discurso, depois praticar a apresentação em casa, fazer um discurso para outras pessoas, reunir com cada um do conselho e depois falar na reunião para todos eles juntos. Algumas vezes, no caso de Joana, ela tinha um problema específico, que era esse discurso específico, né? Algumas vezes não há apenas um evento único que está para acontecer que nos deixa ansiosos, mas todo um conjunto de situações. Ele dá o exemplo aqui de Pablo, tá? No caso de Pablo, sentar numa fileira, ele tinha medo aí de fobia social, então ele coloca sentar 2 ou 3 cadeiras, depois sentar no meio, depois passar algum tempo em vários locais com pessoas, andar em um elevador vazio, por exemplo, por um andar, depois 2 andares, depois 5. Então, cada andar, ele colocou várias etapas ali. Né? No caso de andar de elevador, ele poderia colocar aqui, andar de elevador vazio por 10 andares. Não, primeiro eu vou andar por um. Quando eu me sentir confortável em andar em um, eu ando em 2. Quando eu me sentir confortável em 2, eu ando em 5. Se eu me sentir confortável, eu passo para 10. Então, 1 a 1, tá bom? E aqui ele dá o exercício e ele fala assim, ó, anota aqui primeiro de 1 a 1, para você saber quais são os seus medos, e aí você vai avaliar de 0 a 100 como está o meu medo nessa situação que eu evito. Aí, depois que eu fizer isso, eu vou colocar, de acordo com a avaliação aqui, aquela que está menor na minha ansiedade, na minha escadinha, que eu vou colocar aqui o primeiro que está mais baixo, e vou colocando e vou enfrentar de ponto a ponto. Então, como eu vou usar a minha escada de medo, a minha escada do medo aí? E, gente, não é preciso eliminar 100% a ansiedade, porque, como a gente falou, a ansiedade, ela faz parte do instinto ali, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, eu não vou eliminar ela totalmente, mas quando eu me sentir confortável com ela, eu vou para o próximo degrau, tá? Então, depois de fazer a sua escada do medo, você está pronto para começar a abordar os seus medos, fazendo a exposição e aprender a manejar a ansiedade. Você tem o controle sobre o ritmo com que irá subir a escada, então você decide se vai rápido ou se vai de maneira lenta. A sua exposição a cada degrau da escada depende de você. Não deve se sentir forçado ou pressionado a ir mais rápido do que acredita poder. Ter uma sensação de controle sobre a velocidade com que trabalha também te ajuda a diminuir a ansiedade e a superar a irritação mais rapidamente. Então, vá devagar e faça no seu ritmo, tá? Não tem pressa. Como eu falei,
Não preocupe, eu tenho que fazer tudo aqui rápido, rápido, rápido. Não, faça devagar. Se você se sentir confortável, faz um exercício hoje. Se você se sentir confortável fazer 2 hoje, você faz. Se não, faz um amanhã. Ou faz uma semana que vem, no mês que vem, de pouco a pouco. Assim como a evitação leva ao alívio da ansiedade em curto prazo, o seu aumento em longo prazo, a exposição aos degraus na escada de medos produz um desconforto em curto prazo, mas o alívio da ansiedade é em longo prazo. Então, é um desconforto agora, mas que eu sei que o alívio vai ser duradouro. Se descobrir que, mesmo a situação menos temida, parece muito difícil, você pode dividir também esse degrau em partes menores, como eu falei esqueci o nome do rapaz, acabei de falar do exemplo, né? Pablo. O Pablo, ele preferiu decidir ali, dividir em um andar, 2 andares, e dividiu, porque ele achava que subir 10 andares era muito. Então, você também pode dividir assim. A prática da imaginação, aí ele coloca aqui, ó, você pode dividir em partes menores ou começar com a prática da imaginação, que eu falei aqui com base na terapia baseada em evidências, tá bom, gente? A prática da imaginação consiste simplesmente em se imaginar pensando algum tempo naquele degrau. Com frequência, é útil imaginar a situação em detalhes. Gente, nós já imaginamos toda a situação em catástrofe acontecendo. No acidente de carro, você já imagina o carro batido, você imagina, no caso da Márcia, ela já imaginou com a mão no coração e ela transpirando. Então, se você já imagina, você já cria essa imagem ruim acontecendo, por que não usar a imagem positiva também? Então, isso que a gente precisa fazer. A gente já tem essa mania de criar tudo no negativo. Por que não começar a aplicar o positivo? Não que ela por si só vai resolver todos os problemas, mas é algo que vai me gerar e me trazer um alívio. Então, depois que você se sentir confortável com a situação em sua imaginação, você pode entrar na situação na realidade. É útil usar o máximo de todos os 5 sentidos quando estiver fazendo a exposição em sua imaginação. Então, imagine o que irá ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. Também é útil imaginar o que você estaria pensando, sentindo e fazendo. Então, quando você for fazer a técnica da imaginação, use o máximo dos seus sentidos. Como é? Eu lembro que eu tinha uma professora, em todas as aulas dela, ela fazia com a gente, a aula dela acontecia acho que na quinta ou na sexta, e, né, cidade universitária, festas na quinta e na sexta, então todo mundo já ansioso, cansado da semana inteira. Ela sempre fazia exercício de relaxamento antes da aula dela. E eu me lembro que a primeira vez, eu ainda não conhecia hipnose, não conhecia nada disso, ela fazia com a gente um relaxamento, e ela fazia a gente imaginar a sensação de caminhar na praia, sentir a areia, e ela criava todo um cenário para a gente, pisando na areia, sentir a sensação, ela fazia da gente caminhar na grama e a gente sentir, eu achava aquilo maravilhoso, eu achava maravilhoso, e eu trabalhava a semana inteira, saía do meu trabalho às 5h20 eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, eu estudava em outra cidade, então, a aula começava às 7, de 5h20 às 7 eu estava dando ônibus. Eu chegava exausta na faculdade. E aqueles 10 minutinhos que ela fazia antes de todas as aulas, aquilo para mim era maravilhoso. Não fazia ideia exatamente do que ela estava fazendo, né? Mas aquilo era maravilhoso. Para mim, me ajudava demais. Então, isso também, quanto mais você trabalhar os sentidos do seu cliente, ou seus sentidos mesmo, isso vai fazer diferença para você. O objetivo é levar a ansiedade até um nível tolerável. Para a maioria das pessoas, uma boa orientação é permanecer em cada degrau até que a ansiedade diminua mais da metade ou fique abaixo da classificação 40 na escala de 0 a 100. Então, nem sempre a gente quer zerar a ansiedade, mas chegar num nível em que é tolerável. É esperado que a ansiedade ela aumente quando você começar a abordar a escada de medos que criou. E isso é um bom sinal de que você está enfrentando os medos, né? Quando a gente começa a enfrentar a ansiedade, ela tende a aumentar, porque você está dando a cara ali, a tapa mesmo, enfrentando, entrando em ação contra o medo. Ironicamente, conforme a gente fica mais confortável com a ansiedade, mais ela tende a diminuir, né? Quanto mais confortável Márcia foi ficando andando de avião, menos ansiedade ela foi sentindo. Manejando a ansiedade, é normal querer se afastar ou evitar situações quando você se sente ansioso, porque é mais cômodo, é mais confortável, é mais fácil evitar
Mas a gente já sabe que quanto mais eu evito, pior vai se tornando, porque não tem como eu evitar para sempre. Existem várias abordagens do que você pode realizar, e depois de aprender 2 ou 3 habilidades para manejar e tolerar a ansiedade, você subirá mais rapidamente a escada dos medos. O objetivo é usar estratégias de manejo para reduzi-la até um nível no qual você consegue tolerá-la e ainda permanecer na situação. Que também o autor nos traz outra prática, né, para quem não gosta, baseada em evidência, que é a atenção plena e aceitação. Lembre-se que o livro foi escrito por Cristina Padesky, amiga de Aaron Beck, e eles tiveram toda a preocupação em trabalhar com técnicas baseadas em evidência. Gente, eu dou uma risadinha irônica, porque eu não sei nem se o vídeo pega, porque a imagem eu estou vendo que está péssima aqui, né, por causa da internet. Mas assim, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas criticando demais, e as pessoas, na verdade, não leem, tá? Não leem. Então, aqui, lembrando que a gente falou desde o início do livro, na introdução aqui, ó, que a gente passa, esqueci aqui o nome, prefácio. Os autores, eles tiveram ali todo um cuidado para falar na preocupação que eles têm na terapia baseada em evidência. Então, o que eles vêm trazendo aqui para a gente é tudo baseado em evidência. Tem comprovações que realmente funcionam. Eles não tiraram ali de lugar nenhum, tá bom? Então, são Badesca, que era amiga de Beck. Então, a atenção plena é uma prática para aprender a permanecer no momento presente e observar com total atenção sua experiência e o entorno imediato. Parte da atenção plena é também aceitar suas experiências sem fazer julgamento sobre elas. Caminhar com atenção plena significa focar a atenção nos movimentos dos seus pés, na sensação dos seus músculos enquanto se movimenta, no vento tocando na sua pele, nas cores e nos sons que o rodeiam e em outras experiências sensoriais, como odores ou a própria respiração. Né? Porque ele vem falar porque às vezes a gente está caminhando e a gente está mexendo no celular ou focando nos pensamentos, naquilo que eu tenho que fazer quando eu chegar em casa ou no que eu vou fazer quando eu chegar no meu serviço, e você esquece de focar na atenção. Então, focar aqui no que você está fazendo. Quando existem aspectos desagradáveis em sua experiência, vale a pena praticar a aceitação, falamos disso no capítulo 10. O que significa perceber o aspecto desagradável sem tentar transformá-lo em algo diferente ou positivo. Quando você pratica a atenção plena pela primeira vez, por até mesmo 1 ou 2 minutos, é comum que a sua mente se distancie do futuro ou no passado. Isso é o esperado. A atenção plena pode ser praticada durante várias atividades ao longo do dia, como enquanto você come, caminha ou fala com alguém. Eu vou ver, eu não sei se o Sérgio está assistindo esse grupo, não sei se ele está participando aqui do grupo de estudo de TCC, mas o Sérgio, ele tem um grupo de estudo em que ele trabalha com mostrar todos os artigos, né, da hipnose, todos os artigos que comprovam a ferramenta da hipnose, lembrando que hipnose não é terapia, é uma ferramenta. E ele tem um grupo lá, e um dos participantes, o Douglas, eles fizeram uma live uma vez. O Douglas, ele é praticante de meditação, e ele fez uma live falando sobre como fazer isso aqui, como aplicar a atenção plena. E eu vou ver se eu consigo, se ele libera pra gente o link da live, porque as lives deles, os negócios dele, são todos focados para o grupo, tá? Então, são todas privadas lá para o grupo. Então, vou ver se ele libera para mim essa live. O Douglas, ele é praticante de meditação, ele é budista, e ele traz aqui, no caso, eu não me lembro exatamente, então não era o objetivo exatamente trazer ciência. O Sérgio, ele sempre tem esse cuidado de trazer ciência em tudo o que ele faz, né? Trazer comprovações científicas. Mas, no caso, o Douglas trouxe a experiência de vida dele, né? Da prática de meditação dele. E ele vem ensinar isso aqui pra gente, sobre praticar a meditação, praticar a atenção plena, 1 minuto por dia, até se tornar algo. Eu achei muito legal, tá? Então, caso alguém tenha interesse, vocês me lembrem lá no grupo, que eu vou pegar com o Sérgio e compartilho com quem tiver interesse, tá? Se vocês não tiverem interesse, ok, não se fala mais disso e eu não posto lá e vida que segue.
Para mim foi muito legal, muito bacana a experiência do Douglas, muito interessante mesmo, porque ele vem ensinar isso aqui, tá? Eu achei rico demais a experiência que ele dá. Então, se o Sérgio estiver aqui assistindo, eu acho que ele não está nesse grupo de TCC, não tenho certeza. Se caso ele estiver assistindo, ele deixa o link aí. Se caso ele não estiver assistindo, eu vou pedir, caso alguém tenha interesse, tá? Se alguém tiver interesse, me lembre que eu vou pedir ele lá no grupo para ele liberar o link para mim. Ó, Márcia aprendeu a praticar a atenção plena de forma eficaz nas primeiras fases da sua terapia. Gente, eu estou falando disso que eu acho interessante para quem realmente quer trazer, né? O autor está falando que a atenção plena tem base aqui, tem evidências que comprovam sua utilidade. Então, por isso que eu falei da live que eu participei com o Douglas e com o Sérgio lá, que o Douglas e o Sérgio conduziram, ensinando sobre isso. Acho que é muito bom. Tá? Então, se caso você quiser enriquecer aí a sua experiência clínica, só me chamar lá que eu pego com o Sérgio e com o Sérgio lá o link, tá bom? Então, Márcia aprendeu a praticar a atenção plena de forma eficaz nas primeiras fases da terapia. Ela estava em um avião quando o piloto anunciou que o voo sofreria um atraso de 20 minutos na pista de decolagem. Seus pensamentos iniciais foram: não vou ser capaz de lidar com isso, vou ter um ataque de pânico, e começou a ficar ansiosa. Então, ela decidiu experimentar a atenção plena. Sobre os pensamentos, avaliação, a gente estudou lá no capítulo 3. Márcia focou a atenção em várias partes da sua experiência atual. Então, ela começou a focar tudo o que estava acontecendo ali naquele momento, tá bom? Então, não vou ler, mas leiam aí. Mas foi muito interessante, porque ela ficou absorvida nos 20 minutos, passou rapidamente, e ela se viu no final com níveis de ansiedade super toleráveis. Né? Foi útil ela ter aceitado a ansiedade que ela sentiu. Então, ela pensou: é um atraso inesperado, ainda estou ansiosa com o voo, e eu entendo e aceito que estou me sentindo ansiosa, e eu não preciso mudar isso, porque eu sou capaz de tolerar. Então, ela não diminuiu a ansiedade a zero. Ela diminuiu a ansiedade a um nível que, para ela, poderia ser tolerável. Atenção plena e aceitação ajudam a lidar com a ansiedade de muitas formas. Primeiro, a maior parte da ansiedade refere-se a medos de algo que não está acontecendo no momento. A atenção plena traz para o momento. Mas de coisa que tememos que pode ocorrer no futuro, mesmo que seja daqui a alguns minutos. No caso da Márcia, faltava 20 minutos apenas. Se você aprender a manter sua mente no momento, a ansiedade diminui. Segundo, quando você está totalmente envolvido no momento, seu cérebro não está focado em medos. Focar no momento presente ocupa a mente e o ajuda a se sentir ligado à experiência. Isso geralmente leva a uma sensação de relaxamento. Terceiro, um dos benefícios de longo prazo da atenção plena e da aceitação é que elas te ajudam a tolerar e a sentir menos ansiedade, porque você aprende a ver seus pensamentos ansiosos como simplesmente uma atividade mental, em vez de como uma verdade. Com a prática, você também começa a compreender seus padrões pessoais de pensamento e respostas ao acontecimento. Também aprende que não precisa responder a seus padrões de pensamento e reações emocionais. Em vez disso, pode simplesmente observá-lo quando ocorre. As pessoas que praticam atenção plena com regularidade geralmente relatam maiores sentimentos de calma, bem-estar, aceitação das dificuldades da vida. Significa que quanto mais eu aplicar atenção plena, eu não vou sentir ansiedade? Não, não significa isso. Vai ter ansiedade, sim. Porém, eu vou conseguir controlar a ansiedade que eu estou sentindo, tá? Outra técnica da respiração. E respiração, eu gosto muito a Sofia Bauer, ela tem algumas coisas que eu não concordo, porque ela sai um pouquinho da questão, ela sai bastante da terapia baseada em evidência, mas eu acho ela uma médica incrível, incrível, eu acho ela incrível, eu gosto muito, muito mesmo eu sigo ela e eu gosto bastante. Ela, como eu repetindo, ela não trabalha com terapia baseada em evidências, mas ela trabalha com a questão da respiração. E em um dos livros dela, ela fala sobre a respiração ser um termômetro de emoções. Então, de acordo com o que eu respiro, eu também controlo o que eu sinto, tá? E ela tem várias técnicas de respiração que ela utiliza, que ela ensina para ajudar a gente a controlar. Repetindo,
O que ela trabalha não é terapia baseada em evidências. Mas então, por isso eu devo ignorar o fato dela ser boa? Não, ela é excelente. E ela traz excelentes resultados para os pacientes que ela atende. É incrível o trabalho que ela tem. Se você não gosta daquilo que não tem base em evidência, estude. Pegue o que é bom, retenha o conhecimento do que é bom e descarte o que você não acha que é necessário. Eu faço isso. Tá? Tem coisas que ela ensina que eu não gosto, eu não aplico, para mim não faz muito sentido, mas isso não desvaloriza a profissional que ela é uma profissional incrível. E quando se trata de respiração, o trabalho que ela faz é maravilhoso. Tá? Então, outra forma de manejar a ansiedade é a prática da respiração controlada e profunda. Muitas pessoas respiram superficial ou irregularmente quando estão ansiosas ou tensas. Esses padrões respiratórios levam a um desequilíbrio de oxigênio e dióxido de carbono no corpo, o que pode causar sintomas físicos de ansiedade. Então, olha só, há alterações físicas no corpo por causa da respiração da ansiedade. Tá? Por exemplo, quando respiramos mais superficialmente, recebemos menos oxigênio. Uma das funções do coração é bombear oxigênio para o corpo pela corrente sanguínea. Se o coração recebe oxigênio, se o coração recebe menos oxigênio, ele bate mais rapidamente para tentar suprir a mesma quantidade de oxigênio. Então, por isso que ocorre as crises e a pessoa realmente acha que está tendo ali um ataque de pânico. No começo, é importante praticar respiração controlada e profunda por pelo menos 4 minutos por vez, porque este é aproximadamente o tempo necessário para restabelecer o equilíbrio entre oxigênio e dióxido de carbono no corpo. Tente agora mesmo inspirar contando lentamente até 4 e expirar contando lentamente até 4 durante 4 minutos. Então, quando você inspirar, tá? É isso que você vai fazer por 4 minutos. Lembre-se de respirar suavemente e não engolir ar. Não importa se você faz pela boca ou pelo nariz, tá? Mais uma vez, é útil praticar quando você não está altamente ansioso. Gente, é preciso praticar antes. Por quê? Por exemplo, carteira de carro. Você, antes de tirar a carteira, você tem as aulas ali na autoescola para ir, então, fazer a prova. Você não simplesmente vai lá, faz a prova, faz o exame de rua sem antes dirigir. Você precisa treinar na faculdade. Primeiro, a gente tem todo o conteúdo da matéria para depois fazer a prova. A gente não faz a prova sem nenhum conteúdo, porque as chances de não dar certo, você fazer sem conteúdo, são grandes de dar errado. Então, aqui é a mesma coisa. Pratique a respiração antes de ter uma crise de ansiedade, porque senão você não vai saber como agir, tá? A nossa respiração, ela é um termômetro para aquilo que nós estamos sentindo. A gente muda a nossa respiração de maneira. A gente respira rápido demais, ou a gente respira mais devagar, ou a gente. Observe, de acordo com o seu humor, observe a respiração, seu nível de respiração. Então, quando a gente consegue controlar a respiração, a gente consegue controlar tudo que está aqui dentro da gente. Que o livro fala, oxigênio e dióxido de carbono. Não tem nada de místico nisso. Está aqui comprovando para a gente que o nosso corpo tem ali suas desregulação ali, se caso isso tiver desregulado também, tá bom? Então, relaxamento muscular e progressivo. O relaxamento muscular progressivo é uma técnica na qual os principais grupos musculares do corpo são alternadamente contraídos e relaxados, e não tem nada de místico nisso, gente. É ciência, aqui ó, terapia baseada em evidência, o livro A Mente Vencendo o Mal. O processo pode ocorrer no sentido da cabeça até os pés ou dos pés até a cabeça, não importa se você desce ou se você sobe o relaxamento. O relaxamento muscular progressivo leva a níveis profundos de relaxamento físico e mental. A ideia é contrair e depois contrair. Ele sugere aqui que você contraia por 5 segundos e relaxe de 10 a 15. Contraia novamente e relaxe, tá? Ele gasta 15 minutos aqui para fazer isso. Quando a gente está iniciando isso, gente, a gente gasta 15, 20, 25 minutos. Depois, com o tempo, com a prática, você gasta 5 minutos e consegue relaxar completamente.
Eu já tem um tempo que eu não tenho praticado, confesso, que provavelmente se eu vou fazer o relaxamento eu vou demorar um pouquinho, mas quando eu quero relaxar, quando eu estou praticando isso, eu consigo me desligar completamente em menos de 5 minutos. Mas é prática, tá? É prática. Quanto mais eu faço isso, quanto mais eu pratico, melhor eu me torno nisso, tá bom? Quando você usa o relaxamento muscular progressivo, é muito importante observar a diferença entre as sensações de relaxamento e a sensação de tensão. As pessoas carregam tensão muscular em diferentes partes do corpo. Gente, eu fico tensa, eu sinto um peso aqui e um pouco nas costas. Quando eu tô muito tensa, minhas costas doem, meu corpo dói. Tem pessoas que sentem essa tensão em outros lugares. E isso faz parte da subjetividade humana, tá? Então, a gente vai preocupar em relaxar a parte que nós sentimos mais relaxados ou que o nosso cliente sente mais relaxada. Gente, relaxamento muscular é baseado em evidência, tá bom? Tem comprovações que funciona e os autores estão trazendo isso aqui no livro porque realmente faz parte, tá bom? A prática repetida de algum método de relaxamento gera níveis ainda mais profundos. Quanto mais eu faço essa prática, mais isso vai funcionar para mim. Como eu disse, eu não gasto de 5 a 10 minutos, eu não gasto de cerca de 15 minutos, eu gasto cerca de 5 minutos para entrar quando eu estou praticando. Como eu estou muito tempo sem praticar, provavelmente eu vou gastar 15. A prática repetida de algum método de relaxamento gera níveis ainda mais profundos. O relaxamento é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Quanto mais se pratica, maior o desenvolvimento da habilidade. Outra prática, criação de imagens. A imaginação pode ser usada para ajudá-lo a acalmar antes de entrar em uma situação que provavelmente deixa ansioso. Ele auxilia a imaginar cenas que são mais tranquilas e relaxantes para você, ou ideias inspiradoras que aumentam seu compromisso com o enfrentamento. Márcia conseguiu ali, preferiu, né, a criar imagens dela relaxada. Mas tem pessoas que pensam em coisas completamente diferentes. A cena específica é menos importante do que a imagem faz você sentir se ela ajuda a enfrentar. Então, por exemplo, eu posso imaginar eu controlando a ansiedade. Eu, por exemplo, gosto quando eu vou apresentar, dar uma palestra, por exemplo, que eu fico ansiosa, eu gosto de me imaginar fazendo a palestra. Me imagino fazendo a palestra, falando de maneira calma, eu imagino a cara das pessoas, mesmo que eu não conheça as pessoas, eu imagino as pessoas que eu sei que vão sempre me acompanhar, porque eu tenho sempre as pessoas que em qualquer lugar que eu vou me acompanham. Eu tinha, né? Eu falo, a minha tia, ela foi embora do Brasil, mudou do Brasil, me abandonou. Ela, toda palestra que eu dava, ela era um rosto que eu sempre tinha ali, que estava comigo nas palestras. Então, assim, são rostos comuns. Então, quando eu vou criar a minha imagem, eu crio ali o rosto, eu crio toda uma cena de eu crio eu falando de maneira calma, tranquila, e aí eu tenho os meus rostos amigos, né? No caso que eu tinha sempre a minha tia, a minha mãe está sempre comigo. Eu sempre tenho alguns amigos que me acompanham independente de qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho um amigo que tá me acompanhando, né? O Thiago. Ele é de uma área completamente diferente e ele está sempre me ajudando, assistindo aí. Vendo porque são pessoas que me trazem segurança. São pessoas que me trazem com segurança. Então, eu sei que se eu falar qualquer coisa assim errado, ele vai me chamar atenção. Poxa, Tamires, olha, né, você podia ter feito tal coisa diferente. Então, quando eu faço essa criação de imagens, para eu vir aqui dar aula, para essa aula, falar que eu palestro em qualquer outro lugar, eu crio essas pessoas também, eu coloco elas lá me assistindo e eu também vejo pelas caras dela, dentro da minha imaginação, apoiando e falando, é isso mesmo, isso tá certo. Também faço de me imaginar falando alguma coisa errada e essas pessoas me dando um sorriso e falando assim, tudo bem, continua fazendo alguns gestos para mim, tipo, errou, respira, continua, vai, e tá tudo certo. Então, eu tenho sempre essas imagens comigo. A cena, quanto mais sentidos você incorporar à imagem, mais relaxante é. Por exemplo, se você imaginar caminhando por um caminho nas montanhas, rodeado de árvores, pode focar sua atenção nos pássaros cantando na luz, dançando por entre os galhos das árvores, no aroma dos pinheiros, no verde da floresta. Tem pessoas, eu não sei se eu marquei aqui, ou se foi no capítulo de CTR, que ele fala que aqui, ó, a criação de imagens não precisa estar relacionada a um lugar ou uma pessoa.
eu gosto de imaginar isso que eu falei, né? Eu falando ali o que me gera ansiedade para diminuir. Tem pessoas que não, tem pessoas que imaginam o seguinte: por que eu estou dando essa palestra? Por que eu estou dando? Qual é o meu objetivo? E aí, meu objetivo é porque ao finalizar aqui, no final de semana, eu vou viajar. E aí, imagina essa viagem, ou imagina coisas que causam relaxamento. A gente chama de criar âncoras. Eu crio âncoras que me dão a sensação de paz, sabe? Então, eu vou lembrar aqui, vou dar uma palestra, não tem nada a ver, mas eu imagino eu viajando, eu em um lugar tranquilo, em um lugar de paz, algo que me relaxe, que não tem nada a ver com a situação específica, mas que vai me gerar paz ao realizar aquilo que antes me gerava ansiedade. Não sei se foi aqui, mas teve uma pessoa que imaginou, a Joyce, que eu acho, ó, que sentiu, que imaginou ela tocando piano. Tá? Então, é muito interessante. Aqui o exercício, gente, ele fala assim, ó, teste todos os tipos aqui, os métodos de relaxamento que ele deu. Teste todos. Né? Avalie a ansiedade antes de fazer o relaxamento, né? Antes de aplicar aquilo, e avalie depois e veja qual funciona melhor para você. Esse é o objetivo desse exercício aqui. Tá? Avaliar para ver, e a gente já está quase finalizando. Então, a mudança dos pensamentos ansiosos é uma das opções mais importantes para obter uma redução duradoura da ansiedade. A ansiedade pode ser minimizada por meio da redução de sua percepção de perigo ou do aumento na confiança em sua capacidade de enfrentar as coisas que tem. Uma habilidade principal que ajuda a lidar a ansiedade é saber usar experimentos comportamentais, vimos isso no capítulo 11, para testar os pensamentos relacionados aos degraus da escada, porque aí às vezes eles estão relacionados a algumas crenças nucleares. Tá? Você pode realizar experimentos de cada degrau de sua escada para ver como consegue lidar com a situação que anteriormente evitava. Quando o pensamento ansioso é uma imagem, conforme descrito, né, com frequência os pensamentos ocorrem na forma de imagem e também de palavras. Essas imagens podem estar estáticas, como um rosto ruborizado, ou aparecem estar como um filme no qual se desenrola toda uma cena. Seja em palavras ou imagem, os pensamentos ansiosos geralmente são associados a perigo ou a incapacidade de enfrentamento, né? Então, alguma coisa vai dar errado ou eu não consigo lidar com isso. Em geral, independente de qualquer coisa, as imagens são sempre distorcidas e elas podem retratar a pessoa, por exemplo, o chefe, como alguém mais alto, mais assustador do que é na vida real. Ou seja, ou a sua imagem pode exagerar o quanto você parece desconfortável perante outras pessoas. Tais distorções são comuns no imaginário ansioso, né? Às vezes você imagina você levando capote, uma queda, que seria impossível na vida real, mas dentro da sua imaginação faz todo sentido e isso te faz ficar muito mais aí ansioso. Tá? Quando suas imagens ansiosas são descrições precisas dos perigos que você vai enfrentar, é útil imaginar quais estratégias são mais eficazes para enfrentar aquilo ali. Como você pode ver, a mudança dos pensamentos ansiosos envolve testar suas previsões de perigo e melhorar sua consciência e a sua confiança em uma habilidade de enfrentamento. E a gente vai falar de medicamento para finalizar. Então, assim, todas as técnicas nós vimos elas até aqui. Aqui a gente está entendendo a ansiedade e como a gente pode trabalhar em ansiedade. Mas as técnicas nós vimos nos capítulos anteriores. Então, é preciso que você tenha visto para você saber como vai fazer. Embora ofereça alívio de ansiedade, os medicamentos podem interferir na durabilidade da melhora. Pesquisas sugerem que esse seja o motivo pelo qual os medicamentos frequentemente reduzem as oportunidades de aprender, praticar e desenvolver novas habilidades, como as ensinadas neste livro. Gente, medicamento para ansiedade, a gente tem visto aí várias pessoas tomando remédio, e aí sim criando uma dependência de remédio. Por quê? O medicamento, o remédio para ansiedade, ele é temporário. Eu falei semana passada de remédio para depressão. Remédio de depressão, você pode tomar aí por 1 ano, 2 anos, né? Dependendo do nível de depressão, algumas pessoas podem tomar até mais, raras, tá, gente? Raras pessoas. Não faz sentido nenhum a pessoa ficar tomando remédio pro resto da vida nessa situação. É claro que em outros tipos de transtornos, tem transtorno que a pessoa vai ter que ser medicada pro resto da vida. Depressão e ansiedade não é o caso. Então, se você toma medicamento em depressão há mais de 5 anos,
alguma coisa está errada aí. Você vai tomar por 10, 20 anos e não vai resolver nunca, tá? Porque o remédio, ele vai te ajudar a aliviar os sintomas, mas não é o que trata. E na ansiedade, se você está aí há 1 ano tomando um remédio de ansiedade, eu sinto muito em te informar, mas se você vai tomar remédio pro resto da vida e não vai resolver o problema. Porque o remédio para transtorno de ansiedade, tomado há muito tempo, não é indicado. Não é indicado, tá bom? De forma alguma ele é indicado. Uma parte importante do trabalho de superação da ansiedade é aprender a tolerar sentir-se ansioso. O medicamento, ele reduz a ansiedade. Então, você não tem oportunidade de descobrir como enfrentar a ansiedade. E é nossa função, a gente não passa medicamento e a gente não tira medicamento. O médico que faz isso. Mas é a nossa responsabilidade psicoeducar os nossos clientes para que ele faça esse desmame aí no remédio, tá? Não tenha necessidade. Claro que para fazer isso ele tem que ir no médico. Ele precisa de ir no médico para não ocorrer o efeito rebote e ter uma sensação muito pior. Então ele precisa ir no médico. Mas, por favor, vamos orientar os nossos clientes para não tomar remédio pro resto da vida. Você não poderá apreciar inteiramente os efeitos da atenção plena e aceitação, da respiração e do relaxamento, da criação de imagem, da mudança de pensamentos e da superação se estiver tomando medicamento. Então, você não vai ter benefício nenhum se estiver tomando medicamento, porque o medicamento vai evitar que você sinta ansiedade. O benefício de um alto grau inicial de ansiedade é que aumenta a nossa motivação para aprender a praticar habilidades de enfrentamento. Quando estamos muito ansiosos, nosso desejo de aprender novos métodos para manejar a ansiedade é substancial. A eficácia de uma intervenção, incluindo o uso de medicamento, é medida para índices de recaída além de efeito imediato. Então, assim, o remédio é importante quando você está experimentando uma crise de pânico, você precisa de tomar um medicamento, sim. Então, o medicamento, ele tem, sim, a sua importância. Porém, ele é dado com já uma durabilidade para acabar. Ele tem data para parar de ser dado, tá bom? Os índices de recaída registram o número de pessoas beneficiadas por uma intervenção que voltam a experimentar os mesmos sintomas depois que para de tomar remédio. Então, se você simplesmente toma o remédio e não faz terapia, chances aí altíssimas de você ter crises novamente. Todavia, estudos mostram que a maioria das pessoas tratadas com sucesso na TCC, na terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, está livre até mais de 1 ano. Então, se você toma somente medicação, com toda certeza, raríssimas exceções, tá? Raríssimas exceções, mas se você faz só uso de medicamento, você vai ter crise de ansiedade novamente. Se você faz terapia, somente terapia, a chance de ter sucesso é muito maior, tá? Tem aqui pesquisas que comprovam isso aí. Claro que, como eu estou falando, tem pessoas sim que precisam de tomar medicamento. Tem pessoas que precisam tomar medicamento. Porém, vou repetir, é por um curto período de tempo na ansiedade. Não se toma remédio pro resto da vida em ansiedade. Tá? Não se toma de forma alguma, em hipótese nenhuma, se toma remédio pro resto da vida em ansiedade. A não ser que tenha um outro transtorno envolvido, você vai tomar o remédio para o outro transtorno envolvido, não para a ansiedade. Muitos dos medicamentos recomendados para tratar a ansiedade são tranquilizantes. E tranquilizantes têm potencial aditivo de processo químico, igual álcool, tá? Então, as pessoas que tomam tranquilizantes por período longo de tempo podem desenvolver tolerância. É preciso cada vez mais quantidade de tranquilizantes para obter o efeito. Por isso que a pessoa ela começa a tomar um comprimido para dormir, e aí ela toma 2, 3, porque o remédio vai fazer ela dormir? Vai fazer ela dormir. Mas o que está deixando essa pessoa sem dormir? Tem um problema envolvido ali, deixando essa pessoa dormir. Eu sempre falo isso, gosto muito de comparar com gripe. Eu estou gripada, então eu tomo um remédio de gripe. Porém, se eu continuar gripando toda vez, tomo um remédio de gripe, ele vai controlar a gripe ali. Aí eu paro de tomar o remédio de gripe, o que vai acontecer? Eu vou gripar novamente. Aí eu vou tomar um remédio de gripe, vai controlar a gripe. Mas eu parei de tomar, eu gripo novamente. Peraí, o que está fazendo eu continuar gripada? Eu estou tomando friagem? Gente, não sei se é isso, tá? Os médicos me perdoem se eu estiver falando besteira, mas eu vou continuar tomando friagem? Vou continuar andando com o pé descalço? Vou continuar
tomando chuva, tudo que me faz ter gripe, eu vou continuar fazendo? Então não faz sentido eu tomar remédio. O remédio vai resolver a gripe, mas ela vai continuar dando. Aí o médico vai virar para mim e falar: peraí, passei remédio para gripe, você sarou, gripou novamente. Te passei remédio para gripe, você sarou, gripou. Tem alguma coisa que está mantendo você gripado por tanto tempo, e isso a gente precisa eliminar o que está te causando a gripe. Entendeu a comparação aí, gente? Nós não estamos falando de gripe, estamos falando de ansiedade. Então, se eu estou com insônia, tomo remédio para dormir. Mas se eu paro de tomar remédio para dormir, eu volto a ter insônia. Então, eu só durmo se eu tomo remédio. E tem pessoas que acham que só vai dormir se tomar remédio. Não, resolva o que está te causando insônia. Entendeu? Se você causar o que está te causando insônia, você vai resolver o problema para não precisar mais de ansiedade, de tomar o remédio. Mesma coisa de ansiedade. Enquanto você tomar remédio, você não vai sentir ansioso. Mas para de tomar o remédio. Te desafio a parar de tomar o remédio e falar que está aí 100% tratado. Não, a ansiedade vai vir de novo. E você só vai acalmar se tomar o remédio, porque você ainda não aprendeu a lidar. E é esse o objetivo da TCC, tá bom? Então, as pessoas elas vão tomando remédio, chega no tempo que precisa trocar o remédio ou aumentar a dose, porque somente toma. Então, é por isso que o médico ele deve monitorar de perto se você estiver tomando um desses agentes. Então, eu preciso tomar o remédio? Ok, mas vá no médico, porque também é muito fácil a gente falar mal do médico. Ah, mas o médico aumentou a dose. Mas você está fazendo o acompanhamento também direitinho? É preciso fazer o acompanhamento direito. Quantas pessoas estão se medicando por conta própria? Tá? Tem muitas pessoas aí que estão se medicando. E eu falei isso, eu amo, eu tenho um médico aqui em Manhuaçu, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, eu falo que eu quero conhecer. Eu sou apaixonada com ele, falo que eu sou apaixonada com ele. Não tem nada de romance, tá? Não tem nada de envolvimento, mas eu acho ele incrível. Eu atendi uma paciente e ela estava com problema para dormir, e eu falei com ela, falei, olha, você precisa tomar remédio. E ela não queria tomar. E eu falei, precisa tomar remédio. Precisa, mas precisa mesmo. Precisa. Porque ela estava numa situação que estava insustentável. Então, ela estava ali com sérios problemas. Já tinha semanas que ela não dormia. E eu deixei ali, fiz uma... Esqueci o nome. Mas eu mandei lá para o médico, né? Fiz ali toda uma documentação explicando para o médico a situação. E ela chegou e conversou também com o médico. E esse médico, ele deu para ela, na época acho que foi Rivotril, ele deu 10 gotas e já deu fazendo desmame. E eu fiquei apaixonada, porque ele falou, não, realmente, ele entendeu a situação dela. E ele viu, não, se ela está fazendo terapia para resolver o problema, não faz sentido ele tacar remédio nela e deixar ela tomar remédio pro resto da vida. Não fazia sentido. Então, ele já deu o remédio como se ele estivesse fazendo desmame. Então, quando ela tomou, ela falou, nossa, eu tô apaixonada com remédio, porque eu dormi. Aí eu perguntei para ela, mas você quer tomar o remédio pro resto da vida dela? De forma alguma. E o médico já deu, indicando para ela e para o esposo dela, que ajudava ela na época, né? Ele já foi passar o remédio fazendo todo o desmame, porque ele mesmo falou, olha, não tem necessidade de você tomar remédio pro resto da vida. Hoje você não dorme por causa desse problema que você está enfrentando. Quando você aprender a lidar com isso em terapia, você não vai precisar de tomar mais o remédio. Ela aprendeu a lidar com isso em terapia, ela aprendeu. E ela saiu, no final, ela estava ainda tomando remédio, porque ela não podia parar de tomar o remédio num tapa só, então ela já estava ainda, mas ela já estava dormindo muito menos, né? Acho que ela começou com 10 gotas, e quando a gente finalizou, ela estava com 4 gotas. Acho que o médico tinha dado por semana, ou de 2 em 2 semanas, não me lembro. Mas ela já estava com 4 gotinhas e tinha dia que o marido dela, ele falava comigo, olha, eu fiz de acordo com o que o médico mandou. Tem dias que eu não dou o remédio para ela dormir. Tem dias que ela não dorme com o remédio. Então, ela dorme apenas com água. Ele não avisava para a esposa que estava dando. Ele que dava o remédio falava, toma, apliquei as gotas aqui de acordo com o médico. E ele foi diminuindo, o médico orientou o marido, ele não fez por conta própria. Então, teve toda uma orientação do médico e ele foi diminuindo. E eu falo que eu sou apaixonada com esse médico, porque ele é muito humano em fazer. Então, quando um paciente vem aqui e procura um médico, eu sempre indico esse, em Manhuaçu, porque eu acho ele muito humano. Tem outros, eu sei que tem outros médicos aqui que são excelentes, mas eu falo dele por causa desse cuidado em especial que ele teve com essa minha paciente específica. Foi muito humano, foi muito humano.
E, nossa, foi incrível. Então, procurem, gente, se você é psicólogo, se você é terapeuta, procurem médicos assim para vocês fazerem parceria. Tá? Eu não conheço ele, mas eu já tive indicações dele, de pacientes, ele já me indicou para vários clientes dele, e eu indico sempre ele, porque eu acho que essa troca que a gente faz com o médico é muito importante, porque aqui a gente está falando de medicamento. Então, o médico deve monitorar e você também deve. Embora a gente não mexe no remédio do cliente, você tem que saber, você tem que entender o básico, você tem que conversar com o médico que está atendendo ele para vocês fazerem essa troca saudável, tá? Porque, infelizmente, a gente sabe que ainda existem muitos médicos engessados naquele modelo antigo. Por isso eu falei, eu sei que em Manhuaçu, na minha cidade, Manhuaçu, tem vários médicos excelentes, tá? Eu conheço vários médicos excelentes. Eu gostei desse, porque ele, na época que eu estava iniciando, ele fez esse trabalho maravilhoso com essa paciente. E eu já recebi algumas aqui, eu falo que tem um outro médico de uma cidade vizinha, que é um médico que eu falo assim, foge dele. Porque eu já atendi uma paciente dele que tomava 26 remédios, já tinha, acho que 10 anos que ela tomava os medicamentos. Ela tomava 21 comprimidos por dia. 21. Gente, 21 comprimidos por dia. Imagina uma pessoa tomar 21 comprimidos por dia. Isso não é uma dependência química, é o quê? Né? Infelizmente, a gente sabe que tem várias pessoas assim, tá? Então, fuja desse tipo de médico. Né? Faça parceria com médicos que são humanos aí, tá bom? Então, não significa que nunca deve ser usados medicamentos no tratamento de ansiedade. Como eu disse, precisa de medicamento, sim, em ansiedade, tá? Precisa, dependendo do nível de ansiedade. Não são todos os casos, mas a gente tem que reconhecer que precisa. Porém, medicamento por si só não faz nada sozinho. E aqui ele vem dar pra gente, ó, maneira, né? Se você começou a ler aqui, por exemplo, se tem ansiedade, ele fala assim, ó, comece pelo capítulo 1 a 4, como uma introdução, depois no capítulo 14, se você tem ansiedade, se não tem depressão, vai para o 13, né? Capítulo 5, para aprender a definir os objetivos, depois no capítulo 11, depois no capítulo 10, 13, 15, 6 a 9 e 11, depois no capítulo 16. Então, ele vem dar aqui uma ordem toda bagunçada para você conseguir, caso quem está caindo aqui agora, lendo o capítulo sobre ansiedade. Semana que vem a gente vai falar sobre compreender raiva, a culpa e a vergonha. Então, semana que vem eu vou compartilhar isso com vocês. Deixa eu dar a palavra-chave da semana. Gente, é muita coisa sobre ansiedade, né? Tentei resumir. Se ficar confuso, vocês deixem no comentário para a gente falar a respeito, né? Palavra-chave da semana, para quem está pedindo certificado, hoje é aula 10. Então, 17, 29, TCC 11. Caso ficar dúvida, caso ficar confuso, caso vocês queiram um vídeo de atenção plena lá, para que eu peço o Sérgio, deixa no comentário. Comenta, gente, se vocês gostaram, se faz sentido para vocês, se não faz sentido, se tá legal, se não tá legal. Compartilha aí comigo, né? Deixem os seus feedbacks para eu saber, deixe meu feedback, tá bom? Deixa lá no grupo do WhatsApp, deixa no grupo do Telegram, ou manda lá no Instagram, também tá o link do Instagram. Me dizem aí se vocês estão gostando ou não, né? A gente já tá acabando. E se vocês querem também participar lá do grupo do livro novo que tá saindo aí, do Manual Clínico dos Transtornos Mentais, o meu antigo está aqui atrás, né? O meu novo ainda está chegando, estou aguardando. Mas é isso, gente. Obrigado aí. Até semana que vem. Uma ótima noite para vocês. Um bom final de semana. E quem for estar aí no grupo de sábado de CTR, até sábado. Tchauzinho, gente.